Gravando, Ciro Ferreira Gomes, candidato do PDT à presidência da República. Ciro, como é que tá para a batalha aí, Ciro? Prepare seu coração, viu? Prepare seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão. Você não, você não. Você, Ciro, fala aí, fala. Bom, Neumann, primeiro deixa eu agradecer a você a oportunidade, cumprimentá-lo com muita alegria. Você que é um dos maiores jornalistas da vida brasileira, tem um papel importante na construção da democracia já desde muito jovem e da manutenção do espírito do grande jornalista. Bom, eu estou agarrado na luta. Eu acho, francamente, que a crise brasileira é a maior da história, porque eu já vi muita crise, eu conheço a história brasileira e a sua sequência de crises, mas eu nunca vi uma crise tão simultânea ao mesmo tempo e um colapso do poder político a partir da inaptidão do presidente da República para o próprio jogo da democracia. Então, você tem uma pandemia que está sendo agônica e vai prosperar muito tempo mais ainda, porque o Brasil está avançando com a vacinação a passo de carga do banco. Você tem uma crise econômica que é sem favor a mais grave. Nós temos, entre 2010 e 2020, a pior década em matéria de economia dos últimos 120 anos. Isso significa 6 anos de PT, 2 anos de Temer, que o PT e o Lula colocaram irresponsavelmente na linha de sucessão, e 2 anos de Bolsonaro. O desemprego aberto é o maior da história, a informalidade que precariza o trabalho e despenca a renda é o maior da história, o desalento é o maior da história, a fome aberta, escandalosa, atinge 20 milhões de pessoas, e a precariedade na alimentação já atinge 130 milhões de brasileiros. E a inflação, que pensávamos que era um assunto do passado, nós que fizemos o real, tínhamos essa convicção, não é? Volta pesadamente na cesta do brasileiro, e boa parte dessa inflação produzida pelo governo por coisas criminosas, tipo a política de preço da Petrobras. Então, você veja que há uma necessidade grave de que a gente ponha em debate as causas desse problema, e quando a gente olha para a política, você tem o Brasil empurrado para uma falsíssima, estelionatária opção entre um presente desastrado, que é o Bolsonaro, e uma volta a um passado de corrupção e de desastre econômico que o Lula representa. Eu não posso concordar com isso. Ciro Ferreira Gomes nasceu em Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba, em 1957. É advogado, professor universitário, deputado estadual 2 vezes, prefeito de Fortaleza, governador do Ceará, ministro da Fazenda de Itamar Franco. E aqui eu faço um parênteses. O melhor presidente da história da República no Brasil. O maior presidente, Ciro Gomes. Disso tudo, isso tudo fala de você ou é ainda muito pouco, muito pequeno, Ciro? Eu sou um brasileiro que tem uma história bastante peculiar de devoção ao Brasil e faço política por vocação. Claro que isso não é para se colocar no currículo, mas eu passo essas experiências todas sem nunca ter respondido por nenhuma acusação de corrupção, nem para ser absolvido, num país em que a política virou na cabeça das pessoas com grande equívoco, mas virou, por maus exemplos impunes, como quase sinônimo de roubalheira, de corrupção. Isso não é peça de currículo, volto a dizer, porque nada mais é do que a minha obrigação, mas é tempo da gente oferecer mais exemplo do que conversa fiada. E sou também um brasileiro que venho de uma família de pequena classe média. Meus pais passaram muita dificuldade. Eu nasci no interior de São Paulo, fui criado no interior do sertão do semiárido do Nordeste, em Sobral. Vi de muito perto a fome, a miséria, e essa insurgência contra essas desigualdades é que marca a minha vocação, a minha paixão pelo Brasil. Aos 15 anos de idade, você ganhou um concurso, um ensaio sobre Luís de Camões, demonstrando que a sua paixão mais antiga é pela língua portuguesa. Eu vim a descobrir isso um pouco mais tarde. Mas eu estou certo? Você está certo. É a última flor do laço, inculta e bela, que você e eu cultivamos com grande devoção, que é a nossa língua portuguesa, talvez uma das línguas mais difíceis e mais poéticas do mundo. Basta que quem não sabe tenha, por exemplo, a ideia de que não existe no inglês a palavra saudade. Você imagina um sentimento tão forte como saudade, um norte-americano ou um inglês não consegue expressar numa palavra. E nós, os brasileiros e portugueses, né, temos essa expressão como símbolo de muitas outras coisas, né? E o Brasil metaforizou o português, que em Portugal segue sendo um português muito linear, mas o Brasil introduziu, tropicalizou o português, que é ainda mais poético.
E eu sempre gostei muito disso, porque a palavra é a expressão, não é, da arte, da arte escrita, da arte falada, da retórica, mas é fundamentalmente o caminho por onde a gente pode convencer pessoas de valores, de caminhos, de conceitos e doutrinas. Sabe quem abriu o caminho para conhecer você? Foi o doutor Tancredo Neves. O Tancredo Neves era muito amigo do Mauro Guimarães, que era meu chefe do Jornal do Brasil, e do Roberto Guzmão, querido amigo meu. Ambos não estão mais entre nós. E o Tancredo, quando estava em campanha para ser o candidato da indireta, indicou que eu fosse conhecer em Fortaleza o Beniveras, um empresário da área de confecções. E o Beniveras reunia um grupo que ele liderava, formado por Tássio Gereissati, Sérgio Machado, filho do Espírito Machado, depois se tornou um grande amigo meu, e Amarílio Macedo. O amigo é o Expedito, não o Sérgio. O Amarílio Macedo, filho do J. Macedo. Segundo Tancredo, essa turma de cearenses estava provocando lá o ocaso dos coronéis, César Carlos, Gilio Távora. E o Tasso foi governador, o candidato ao governo era o Sérgio Machado, foi escanteado pelas pesquisas, era muito impopular, e o Tasso escolheu você, que era, se eu não me engano, líder dele lá na Assembleia Legislativa, sendo deputado estadual, né? E foi assim que que eu entrei na sua vida e que você entrou na minha. Como é que foi que você terminou sendo o sucessor do Tasso e não nenhum... O Amarílio nem entrou na política, né? E o Sérgio depois se perdeu nos descaminhos da corrupção do PT. Né? Quando eu te saudei como um jornalista dos grandes da vida brasileira e o coloquei, é porque eu lembro bem desse momento. Você, com a sua pena corajosa, estava ali na luta da redemocratização do país e eu tinha começado muito cedo, coisas da redemocratização. Eu fui deputado estadual a primeira vez, vindo de Sobral, com 26 anos. Cheguei na Assembleia com 26 anos e era 1 em 46, 1 em oposição e 45 situação. E acabei conhecendo o Tasso por causa disso. Eu tinha essa atitude na Assembleia, discutia os temas nacionais na Assembleia, e o Tasso fazia isso no Centro Industrial do Ceará, que era uma entidade empresarial que eles ressuscitaram. O Beniveras era um quadro formado do Partidão, mas que tinha feito o adjornamento, né? Tinha virado um empresário de confecções, mas com aquela consciência, né, de decência, em primeiro lugar, de modernidade, em segundo lugar, e uma solidariedade genuína com a causa das pessoas mais pobres. E aí o Tasso, lá no SIC, por influência do Amarílio, do Beniveras, o Tasso trazia essas grandes figuras, entre as quais você, para dar palestras, para falar e tal. Mas eu assisti ali palestras de Maria da Conceição Tavares, Celso Furtado, e eram coisas muito caras para um jovem que tinha recém-formado e era advogado e professor e lutava pela redemocratização. E acabei me afeiçoando ao Tasso e ele a mim e acabamos nos conhecendo. Na eleição do Tasso, eu fui um dos coordenadores aí no mundo político, eu era deputado estadual, virei líder do governo na Assembleia Legislativa. Tivemos uma crise tremenda quando o Tasso começou aquilo que nós chamamos de agenda das mudanças, que era uma coisa tremenda. O Tasso demitiu 43 mil cheques, eu não falo pessoas, porque muitas vezes uma pessoa recebia 5 cheques e não ia trabalhar, enfim, e aquilo colapsou a estrutura representativa tradicional, de maneira que eu era o líder, o general de um exército de Brancaleone. Né? Nós tínhamos elegido 23 deputados em 46 e na primeira semana perdemos 15 deputados. E eu tive que transformar ali aquela minoria na agressividade da defesa dos valores ali, e acabei, enfim, entrava na Assembleia todo dia debaixo de vaia, e quando ia para a rua, para os bares, era aplaudido. Então, eu ali comecei a aprender isso, que é uma gravíssima dicotomia entre os políticos e o mundo. Não é? Hoje e a vida real. E a vida real. Então, daí essa disciplina e essa identificação veio a eleição para prefeito de Fortaleza. E o Tasso me chama, eu era eleitor em Sobral, o Tasso me chama, olha, nós temos que colocar o nosso projeto em um plebiscito, não é possível a gente ficar encantoado aqui, tudo que é de organizado das corporações contra nós, etc. Nós temos que renovar nossa força, eu não quero ser um líder do sertão e tal, e aí acabou me chamando para ser candidato a prefeito de Fortaleza. Eu digo, mas Tasso, eu sou do Ceará, eu sou de Sobral, eu sou do interior, irresponsável, aqui lutando feito um louco, todo mundo só cuidando da sua paróquia, não sei o que e tal. E aí vem as histórias do Brasil.
E já tinha passado o prazo de filiação. Aí o Mauro Benevides, que você conhece muito bem e também é seu admirador como eu, o Mauro Meu Benevides, querido amigo, eu sei, estava em andamento a Constituinte brasileira. E aí o Mauro Benevides foi lá e apresentou uma emenda, Neumann, às disposições transitórias, reduzindo o prazo de domicílio eleitoral, que era e é de 1 ano, para 6 meses, só para aquela eleição. E o doutor Ulisses Guimarães, Mauro, você não é impossível, mas eu não posso deixar de lhe atender. Então fez essa emenda e eu pude, então, ser candidato a prefeito de Fortaleza. E aí foi uma revolução em Fortaleza, ganhei as eleições e a cidade fazia 3 administrações que tinham funcionalismo atrasado 3 meses, nunca tinha pago 13º salário, eu fui ali em 3 meses, paguei tudo em dia, e, enfim, porque a roubalheira era geral, o caos era completo, e aí eu virei uma espécie de milagreiro, porque nada demais, eu apenas organizei de forma severa as finanças, dei prioridade ao pagamento dos funcionários, e renegociei fornecimentos, contratos, etc., etc., de maneira que ali, aos 3, 4 meses, o que parecia impossível, Fortaleza estava fazendo um programa monstruoso de investimento que me transformou numa pessoa que, enfim, aí o Sérgio Machado, que era o candidato do Tasso, não decolava nas pesquisas, e o Paulo Lustosa, seu amigo e meu também, não é, vinha muito forte para governador. O Paulo sempre muito preparado, e tal, mas vinha pelo PFL ali do Adalto Bezerra, que era o 3º coronel. E aí eu e o Paulo Lustosa amigos, que somos até hoje bastante amigos, não é, acabamos disputando o governo do Ceará. Ganhei as eleições folgado, com 56%, se houvesse primeiro turno, já era no primeiro turno. E o mais, assim, para mim, honroso é que eu, na eleição em Fortaleza, que é uma cidade rebelde, eu ganhei em todas as urnas, em 100% das urnas, e em 4 delas já era voto eletrônico, eu tirei 100% dos votos. E não ganhou de um Zé Mané, ganhou do Paulo Lustosa. Não, eu ganhei de um grande quadro, grande quadro do Ceará. Olha aqui, aí que eu entro na tua vida, que é assim, posse pública, né? Foi uma posse pública, lá no centro administrativo, povo na rua. Não teve negócio de salão, não. Lá no centro administrativo, né? Aí o Collor xingou acho que basicamente o Tasso, né? E, de forma canalha, como costuma se comportar, mandou como representante o coitado do meu amigo Antônio Rogério Magno, que era ministro do Trabalho. Isso, meu amigo até hoje. Então, e aí, se eu não me engano, foi um jantar na casa do Tasso, para comemorar na véspera. E o Tasso me pediu, disse, olha, não tem como você convencer o Magri a ir visitar o Ciro antes da posse, para evitar que ele leve uma ovada, uma vaia, quem sabe até um tiro. Eu estava hospedado naquele hotel lá do Esplanada, que era o hotel Esplanada. Do Tasso, na turma do Gereçato, não é isso? Isso. O hotel, né? Lá na praia. E o Magri também. Então, eu cheguei no Magri e disse, ô Magri, é o seguinte, rapaz, meu irmão me ajuda a resolver isso. Então, eu falei, não, está resolvido. Eu já marquei um encontro você com o Ciro, de manhã. Aí, no dia seguinte, eu desci para o café, estava toda aquela tucanada, Fernando Henrique, todo mundo de paletó e gravata, e o Magri, nu de cintura para cima, de short, tomando o seu café. Esse foi assim, um grande acontecimento que eu participei, facilitando a vida de você lá para a sua posse. Você lembra dessa história? Eu lembro bem. E aí depois o Magri foi lá e eu recebi, como era do protocolo, mas como você lembrou bem, memória prodigiosa, a nossa posse era festiva e era na rua. Eu andei em carro aberto e a população ali era coisa muito quente e, de fato, aconteceria, porque o Collor tinha sido muito agressivo com o Tasso. Naquele dia, inclusive, aí é bastidor, havia uma ameaça do Collor prender o Tasso. Havia uma ameaça que, enfim, e nós fizemos um dispositivo da Casa Militar do Ceará para acompanhar o Tasso até São Paulo, com a ordem expressa de que, se o Collor cometesse uma arbitrariedade de prender o Tasso, nós íamos enfrentar e sequestrar o Tasso de volta para o Ceará. Felizmente, os tempos que jamais aceitaremos que voltem no Brasil, como está pretendendo o Bolsonaro, mudaram. Aí eu fiquei impressionado com uma coisa, eu nunca lhe disse isso, devo ter escrito por aí, mas você pode ter perdido, uma coisa que me impressionou vivamente. Eu sou um louco por oratória, claro, um profissional da palavra, então sou fã do Lacerda, vi os discursos do Lacerda e chorava de emoção. Aí depois ia ler os discursos do Lacerda, mas não dava para entender. Aí o Ciro faz um discurso de improviso
que parecia que ele estava lendo. Era um texto perfeito, completo. E então eu disse, ou esse cara é louco, ou ele tem uma memória absurda e decorou alguma coisa que escreveu, ou é o único orador da história da política mundial que consegue escrever discursando. O discurso é primoroso, mas mais do que isso, é um discurso que resiste à impressão. Deve ser o único discurso que eu li na minha vida que existia. Qual é o segredo? Você é louco, você tem uma memória fabulosa e decorou, ou você desenvolveu uma técnica de escrever falando? É mais isso, escrever falando, porque eu tenho compulsão por leitura. Né? O que ensina a gente a escrever e a falar é ler. E eu tenho até hoje uma compulsão por leitura. E naquele dia não só havia essas emoções naturais de quem aos 36 anos de idade, 36 não, era 32 anos de idade, eu assumia como mais jovem governador da história do Brasil, mas estava ali na minha frente o Mário Covas, que era uma pessoa por quem eu tinha uma imensa admiração, estava o Fernando Henrique Cardoso, à data uma grande promessa, né? Um príncipe da sociologia, da esquerda democrática, ilustrada, enfim. E eu tinha que caprichar, porque havia, né, e jornalistas do Brasil inteiro, entre os quais você, e eu tinha que caprichar. Aí minha dinâmica é pensar um pouco o que eu quero dizer. E eu só falo aquilo que me vem do coração. Mas, assim, a partir da decisão, que aí eu elaboro à noite, na véspera, o que eu quero dizer, o que eu sinto vontade de dizer, e até hoje é a minha técnica. Eu preciso estudar, preciso ler, preciso compreender. E na data me estimularam muito a escrever o discurso, mas eu tenho preguiça assim, de escrever e acho que perde força. Então, eu elaboro na cabeça o que eu quero dizer, não chega a fazer o texto, mas elaboro o que eu quero dizer, e a partir daí eu esmero no português quando possível, né? Quando possível. Mas foi uma coisa marcante para mim. Bom, você, depois de ter sido governador do Ceará, você foi ministro da Fazenda do Itamar Franco. Como eu já lhe disse aqui, eu considero o Itamar o melhor presidente da República, na história da República. Pelo menos que eu convivi, e eu só posso falar do que eu convivi. Depois você foi ministro da Integração Nacional do Lula. Dessas passagens por ministério, o que é que você acha? Não, eu queria dizer, nestas passagens por ministério, o que é que você deixou? O que é que você deixou no Ministério da Fazenda e o que é que você deixou no Ministério da Integração Nacional? No Ministério da Fazenda, o Plano Real estava fazendo água, e a equipe toda demissionária, que foram as condições drásticas com as quais o Itamar me tirou do meu plano de vida. O meu plano de vida era, eu tinha acabado de aceitar uma bolsa de estudo nos Estados Unidos, na Universidade de Harvard, tinha resolvido ficar no governo, não ser candidato, e interromper um itinerário que era deputado, prefeito, governador, tudo em cima do outro. E o Itamar, então, me liga com aquela crise da parabólica, do recupero. Na verdade, eu liguei para ele para pedir que ele aceitasse o pedido de desculpas do recupero. E ele falou, não, eu não posso aceitar, veja como era o homem decente, não posso aceitar, ele falou contradições absolutamente imorais e tal, e eu queria convocar o governador do Ceará para assumir o Ministério da Fazenda. Senhor presidente, eu fico honrado com o seu convite, mas eu estou aqui com a minha sucessão em marcha, o meu vice-governador é candidato a senador, o meu presidente da Assembleia é candidato a deputado, então a sucessão não tem, não, mas isso é o Brasil e tal, e começou ali o sexta, sábado e até domingo, data na qual eu tive que aceitar, um jogo de grandes contrapressões, aí o Plano Real fazendo água, a inflação de julho já tinha apontado para 3% no mês, o que hoje a gente sabe bastante bem o que é, e estava acabando o real, aquela mesma doença que mataram o Cruzado. E aí, né, eu tive que aceitar como um imperativo de responsabilidade com o Brasil, contra todas as minhas vontades, enfim, acabei entregando o governo do Ceará para o desembargador Adalberto Barros Leal, que dizia, mas governador, eu não tenho a menor aptidão para isso, pelo amor de Deus, não faça esse desembargador, olha, é o Brasil, nós estamos nessa crise, só aceito se o senhor continuar me orientando e tal, e falou, não, desembargador, a sua sabedoria e tal, a equipe vai lhe ajudar, enfim, uma coisa extremamente traumática. Chegando ali, eu tomei todas as providências, assim, a mais grave delas foi estabelecer uma desindexação de salário, criando para os trabalhadores, o que existe até hoje, graças ao Itamar Franco, que quebra, né, uma tradição de exploração das pessoas, é a lei de participação nos lucros e resultados das empresas.
Então, ao invés de todas as empresas terem que dar um reajuste salarial igual, uma empresa que vai bem podia dar mais, a que vai mal podia quebrar com esse reajuste, nós criamos essa lei extremamente nova e moderna que o Itamar topou, e eu considero a minha melhor contribuição à causa dos trabalhadores brasileiros. É a lei de participação nos lucros e resultados das empresas, que tem sido o único caminho por onde os trabalhadores brasileiros, há uns 20 anos, têm tido algum ganho na vida brasileira. Mas eu também criei a TJLP, que é a taxa de juros de longo prazo, porque havia toda, como existe hoje de novo no Brasil, toda essa lógica de juro alto que destrói o tecido produtivo do país e garante ganhos absolutamente imorais a meia dúzia de rentistas, de especuladores, de agiotagem. E então eu dizia para a equipe econômica: olha, eu entendo que a taxa de juros eventualmente precise ser alta para prevenir explosão de demanda pelo crediário e tal, mas não é possível que a taxa de juros do crediário seja a mesma taxa de juros de uma empresa que vai comprar máquina para aumentar a produção, que esse é o caminho de garantir uma inflação sólida, controlada, é a produção ser farta, generosa, de maneira que não falte produtos para que justifique o aumento de preço. E depois de muita briga, depois eu te conto essa história, eu acabei convocando uma rede nacional de TV, não é, e gravei um pronunciamento anunciando a TJLP num estúdio de propaganda política do Marcelo Alencar, no Rio de Janeiro, que estava em campanha para governador, porque a equipe lá, os conservadores da equipe, não queriam, de forma nenhuma, a serviço dos bancos, enfim. Mas criei na marra a TJLP, é outra contribuição que eles destruíram. Hoje, de novo, o juro está destruindo o tecido produtivo brasileiro. E fiz o Tratado do Mercosul. Foi uma coisa importante, porque a ALCA era um esforço que o Fernando Henrique tinha aderido já, eleito, tinha se acertado com o Clinton numa reunião na Flórida, que indignou Itamar Franco de que o Brasil ia aderir à ALCA. A ALCA é uma área de livre comércio das Américas, em que a indústria americana ia dizimar a indústria brasileira por uma área de livre comércio, sendo que eles lá têm o dólar, têm o juro baixo, têm tecnologia, e a gente aqui não tem nada disso. E já era a lógica de entreguismo do Brasil que está aí na marcha. E eu, então, orientado pelo presidente Itamar, acelerei as negociações com a Argentina, Uruguai e Paraguai e fizemos o Tratado de Ouro Preto, fazendo com que o Brasil não pudesse mais assinar a ALCA, a não ser junto com esses 3 outros países que também tinham a posição contra nós, quer dizer, contra a ALCA, contra a posição do Fernando Henrique, e numa contraposição ao Chile e à Colômbia, que tinham se entregue aos americanos. Então, as minhas memórias serão generosas, assim, com muitos brasileiros que me ajudaram, mas essa foi uma passagem. E eu trabalhava, Neumann, 18 horas por dia. 18 horas por dia, recebia pessoas até 1 hora da madrugada e tal, para resolver problemas. Mas aí vamos falar da segunda parte da minha pergunta, que eu quero saber de você é como você pulou do Itamar para o Lula, ministro da Integração Nacional, e conseguiu, como você já na sua apresentação, conseguiu sobreviver à grande onda de corrupção dos governos do Lula, da Dilma, do Temer. Não vou falar do Bolsonaro, porque tem corrupção, mas é petista também, mas não é do PT. Então, o que é que você fez na integração e como é que você conseguiu nadar naquele mar de porcaria que era o governo corrupto? Basicamente o seguinte: eu fui candidato a presidente da República naquelas eleições que o Lula ganhou. Como eu já tinha sido em 98, eu fui candidato em 2002, porque eu nunca acreditei na proposta do PT. Eu achava, como ficou evidenciado, que o PT só sabia fazer discurso moralista, em que a corrupção dos outros vale, mas a deles está permitida, e não tinha nada, era um buraco, um vazio ideológico e programático que não tinha nada. E eu, então, acabando o Itamar, eu fui embora. Fui embora para os Estados Unidos, aceitei aquela bolsa que eu lhe falei e me desfiliei do PSDB, porque o Fernando Henrique já tinha dado para trás em todos os compromissos que a gente tinha assumido, e virei um acadêmico. Eu escrevi um livro, que era um libelo contra o neoliberalismo, e passei a fazer palestras pelas quais eu me remunero e ganhar dinheiro e tal, que eu nunca tinha tido oportunidade, e fiquei meio assim enjoado da política, não queria fazer da política meio de vida, nunca quis. Quando eu volto para o Brasil e esse livro faz um certo sucesso e eu apresento ele no circuito naturalmente acadêmico, universitário e entre os letrados do país, nosso povo nunca teve a oportunidade de ter esse tipo de debate, porque a dita esquerda brasileira está corrompida pelo petismo, pelo lulopetismo, e comete o crime perfeito, que é fazer a agenda ultraconservadora
cooptando as estruturas de representação da sociedade civil para a propaganda do governo. É um negócio, é o crime perfeito que se cometeu no mundo, o lulopetismo corrompido do Brasil. Mas veja, na sequência das eleições, eu apoiei o Lula no segundo turno contra o PSDB e o Lula insistiu muito comigo para eu ser ministro. Eu não queria e tal, mas acabou fazendo um apelo grande, então aceitei, mas disse a ele algumas condições, que eu acredito que são aquelas que me preservaram. Eu disse que não aceitaria influência menor no ministério, que eu ia administrar o ministério de forma absolutamente profissional, e ele disse, rapaz, vai lá, eu quero que você venha para me ajudar, porque não sei o quê, papapá e tal. E aí eu fui, fechei o ministério, um negócio engraçado, o Ministério da Integração Nacional é um antro de esculhambação no Brasil, era e voltou a ser pesadamente, um antro mesmo. Essas emendas secretas, esse orçamento secreto, é tudo lá agora. Porque é um ministério que pode fazer qualquer coisa, desenvolvimento regional, estrutura hídrica, defesa civil, você pode fazer qualquer coisa. Então, ali era assim, capacitação profissional. Neumann, você não tem ideia da roubalheira que é, você imagina, cursos de milhões de reais de capacitação profissional, que não fica o monumento, não fica o alicerce, não fica o telhado, o Tribunal de Contas passa longe só fica ali olhando, como já dizia o Barão de Tararé, nada mais sólido no Brasil do que uma bandalheira bem documentada. Aí eu disse ao Lula, olha, é um desastre completo, eu vou fechar o ministério. Vou fechar o ministério para balanço e fiz isso. Fechei o ministério para balanço, ali passei uns 60 dias, o ministério fechado mesmo. Proibido gastar, proibido não sei o quê e tal. E aí mudei toda a estrutura, por exemplo, comecei por mim, essa farra do cartão corporativo. Foi criada ali no Lula. A turma pensa que é o Bolsonaro, quem criou essa farra de cartão corporativo foi o Lula, as mordomias e tal. E de que arrumação é essa? Eu já fui governador, já fui ministro, o que papo é esse? Eu tenho um cartão de crédito que eu vou pagar meu uísque, eu vou pagar coisa, nem pensar. E recusei. Então, eu sou assim, recusei o cartão corporativo. Você gosta de tapioca? Eu gosto, mas gosto de pagar e não gosto de que ninguém saiba qual é a mistura que eu gosto. Tapioca paga com cartão corporativo. Cartão corporativo. Cara, é uma esculhambação que você não tem ideia. O brasileiro médio não tem ideia da esculhambação documentada que é a administração pública federal brasileira. E aí foquei naqueles projetos que eu considerava que a minha condição de aceitar era o sonho de gerações do Ceará, era o projeto de transposição de São Francisco. Então, eu disse ao Lula, eu vou para o Ministério na condição de fazer o projeto de transposição. E ele, Lula, quando chegava na Bahia, dizia que era contra o projeto, quando chegava no Ceará, dizia que era a favor. É o Lula. É o Lula. Né? E ele disse, não, pode fazer. E acabei fazendo essa coisa. Mas, durante o Ministério, aconteceu o escândalo do Mensalão. E o escândalo do Mensalão, o PTB, do Roberto Jefferson, que na época era presidido pelo paranaense, me deu um branco agora no nome dele, enfim, como era o nome do dono da TV lá do PTB na minha época? O Zé Carlos... Martinez. Pois bem, o PTB tinha me apoiado para presidente, o Brizola tinha me apoiado para presidente, era a Frente Trabalhista, não é? O Paulinho da Força era do PDT, enfim, ficou ali aquela coisa. E o Roberto Jefferson foi me avisar no Ministério que ia detonar o Zé Disseu, porque o Zé Disseu estava usando dinheiro para comprar deputados do PTB para tirar para o PL do Valdemar Costa Neto. Eu disse, olha, também é a primeira vez que eu estou contando isso em público. Ele disse, Roberto, aqui não está um amigo seu. Aqui está um ministro de Estado e eu tenho o dever funcional de denunciar o meu chefe. Isso que você está dizendo. Você tem alguma evidência disso, algum documento? Ele disse, não, você sabe que ninguém passa recibo de corrupção. Então, faça o seguinte, você denuncie isso que você está dizendo na Comissão de Ética. Isso a imprensa brasileira pode recuperar. Na Comissão de Ética da Câmara Federal e pode me arrolar como testemunha que eu vou lá e confirmo o que você me disse. Porque ouvir calado eu não posso, porque senão eu estou prevaricando. E assim aconteceu, Neumann. O Roberto Jefferson foi na Comissão de Ética, olha como o Brasil é, tudo muda para não mudar nada. Sabe quem presidia a Comissão de Ética da Câmara Federal? O então jovem deputado Ciro Nogueira, atual ministro-chefe da Casa Civil de Jair Messias Bolsonaro. Eu rebatizei esse cara. O nome dele é Ciro Ninguém. Eu rebatizei. É Ciro Ninguém. Pois aí, o Ciro Nogueira fez uma sessão da Comissão de Ética da Câmara, me convocou para depor, para asseverar a denúncia do Roberto Jefferson. Eu fui lá, isso tudo, e a Câmara arquivou.
Passou um tempo e aí explodiu aquela imagem do picareta que o Roberto Jefferson tinha indicado para o Correio, recebendo dinheiro. Não sei se você lembra dessa imagem e tal. Lembro. E detonou, então, o mensalão. Ali eu me afastei. Ali eu disse, olha, presidente, isso aqui não pode dar certo. E aí eu estava ali na hora das demissões do Zé Disseu, que o Lula acabou afastando, do Palocci, que foi afastado, e eu fiquei ali na crença ainda, né? Não podia ser rato que saía, mas ainda estava na crença, porque eu tinha um testemunho próximo, de que o Lula não sabia. Embora seja aquele não saber oportunista e conveniente, que depois eu vi. Sabe aquela história, né? Então tem uma coisa meio esquisita para fazer, e o camarada é o poderoso, assim, Zé Disseu, resolve isso aí, né? E não quer saber como é que resolve. Né? E ainda que o resolve isso aí fosse dinheiro. Então, Zé Disseu, olha, saiu o Roberto Jefferson daqui enchendo o meu saco e tal, resolve isso daí. E aí, de fato, o Zé Disseu nunca terá dito ao Lula como é que atendeu a ordem de resolver. Mas, para mim, foi o bastante. Acabou ali, eu saí do governo e resolvi ser candidato a deputado federal, não porque eu queria ser deputado federal, mas porque o Eduardo Campos precisava muito que eu fosse, porque havia uma cláusula de barreira, na época, em vigor, em que os partidos que não fizessem pelo menos 5% dos votos nacionais, em 8 estados, etc., perderiam o registro. E o PSB estava ali na linha da degola. E aí eu fui candidato a deputado federal, mas coordenava a campanha do Cid, meu jovem irmão, governador do Ceará. E, mesmo assim, pela generosidade do povo do Ceará, eu vim o deputado federal mais votado do Brasil, proporcionalmente. Olha aqui. E aí nunca mais aceitei participar. Não, aí você acrescentou na sua biografia o fato de ser um veterano candidato a presidente. Vamos ver se a gente se lembra aqui. 98 pelo PPS, que era o Isso. As vezes que eu fui candidato foram pelo PPS. E um partido presidido, mais uma vez, por um querido amigo meu e por uma pessoa decente, o Roberto Freire. Roberto Freire, sim. Meu companheiro lá na padaria Aracaju, em Higienópolis. Em 2002, aí você falava de uma frente trabalhista, né? E foi recebido com enorme entusiasmo por Leonel Brizola, outro nome histórico do Brasil e do trabalhismo. E, em 2018, candidato pelo PDT, o PDT que foi o partido que sobrou para o Brizola na interferência do general Golbery, que deu o PTB de Getúlio para a dona Ivete Vargas, que terminou na mão desse bandido do Roberto Jefferson, que você citou aí. Você está aí, quer dizer, tendo uma grande experiência, hein? Até agora perder eleições, você nunca chegou no segundo turno. Qual é a experiência que você traz dessas campanhas? Primeiro é o seguinte, como eu sou brasileiro e não desisto nunca, né, eu quero lembrar que eu sou quanto mais ganhador de eleições. Eu nunca perdi nenhuma delas na minha paróquia, no meu estado, que é o estado do Ceará, e eu sou muito agradecido por isso, e eu digo sempre e repito isso, que se eu morrer muito velho e ainda morrer trabalhando, ainda vou morrer devendo ao povo do Ceará. Mesmo as eleições presidenciais, contra o poderoso Fernando Henrique Cardoso, na reeleição, eu ganhei no Ceará, mesmo o poderoso Lula, né, da lambança, da promessa, etc., em 2002 eu ganhei no Ceará, e agora, em 2018, se dependesse do Ceará, o Bolsonaro não teria ido ao segundo turno. Eu ganhei as eleições no Ceará e o Haddad foi o segundo lugar e o Bolsonaro foi o terceiro lugar. É um estado bastante politizado, não por acaso temos os melhores indicadores de educação pública já do Brasil, e tudo isso eu tenho ali uma contribuição e ajudei a formar uma nova geração que tem. Entretanto, Neumann, na luta federal, eu sou um penetra nessa luta federal, na disputa do poder nacional, eu sou um penetra. O que é que eu quero dizer como um penetra? Essa é uma festa que, desde a redemocratização para cá, está confinada aos gabinetes do baronato. Né? Quem decide, quem dá as cartas, quem legitima ou não legitima. Desde a independência para cá. Não, mas há momentos. Ciro, eu vou te dar a minha experiência. Eu sempre votei, nunca votei nulo e sempre votei mal. Perdi e ganhei, mas sempre votei mal. É porque os candidatos não são candidatos do povo, são candidatos das cúpulas partidárias, daquilo que eu chamo de organizações criminosas partidárias.
Pode continuar. Isso é extensamente verdade. E assim, há uma sociologia que explica isso, que é o fato, Neumann, agravado por 4 mandatos de esquerda, ou 6 mandatos, nós tomarmos a retórica do Fernando Henrique, é preciso que a gente diga que, generosamente, o povo deu 6 eleições seguidas a esse campo de centro-esquerda, esse campo dito de esquerda, dessa retórica de esquerda, que é social-democrata, ou o petismo, etc, etc. 6 eleições. Ao fim delas, 1% dos brasileiros acumulam a riqueza de 49%, 50% dos brasileiros. 5 pessoas, Neumann, 5 pessoas no Brasil hoje têm fortuna equivalente às posses dos 100 milhões de brasileiros de pequena classe média e pobres do nosso país. E essas coisas elas se exercitam na política, de maneira que a casca da política, do sistema representativo, só interage com o povo na véspera da eleição. E interage com o povo com a agenda, não é, mistificadora de que todo mundo assume compromisso com saúde, educação, pobreza, miséria, salário, emprego, moradia, saneamento básico, transporte. E, na sequência da eleição, o povo volta para casa e a gente assiste o que nós estamos assistindo hoje, não é? Em tempos de Bolsonaro, mas também foi assim lá para trás. Eu desafio, por exemplo, um petista fanático a dizer qual foi a mudança estrutural que o Lula promoveu na vida brasileira. Nós temos o sistema tributário mais reacionário e regressivo do planeta Terra inteiro. Nos Estados Unidos, por exemplo, as grandes heranças, acima de 30 milhões de reais, pagam até 40% de imposto. No Brasil, é 4%. O imposto territorial rural desta imensa fazenda que é o Brasil, do agronegócio, Neumann, paga por ano mais ou menos o que São Paulo paga por mês de IPTU. Isso depois de conversa mole de Lula, percebe? E pior é o seguinte, a esquerda adolescente, PSOL, está tudo aí, puxando o Brasil para o passado. Só no nosso país, o pensamento e a liderança de esquerda, os adjetivos, a simbologia, a cor vermelha, puxa o país para o passado, não põe em debate, em perspectiva de nada. Então, esse é um baile para o qual eu não sou convidado. Sim, senhor. Mas eu quero dizer que eu e você somos sócios. É o seguinte, eu tenho certeza que de todos os maus candidatos em que votei, o pior de todos foi Aécio Neves. E você também. Eu quero lhe dizer que você disse, em 2010, que você não precisava ser candidato porque o Aécio representava você. Naquela oportunidade, você não tinha nenhuma experiência para dizer algo ao contrário, mas eu tinha, e eu votei nesse canal. A minha experiência era a seguinte, Ciro. Eu era muito amigo do Tancredo, o Tancredo vinha a São Paulo regularmente e nós jantávamos juntos num restaurante chamado Four Seasons. O Mauro Guimarães, o Roberto Guzmão, o Tancredo e eu. O Tancredo sempre mantinha o Aécio, que era secretário dele, numa distância bastante suficiente para o Aécio não ouvir o que a gente conversava. E aquilo me incomodava. Eu dizia, doutor Tancredo, o Aécio é seu neto. Não, você está enganado. Não é meu neto, não. É filho do Aécio. Tancredo não gostava do genro, o Aécio Cunha, mas também não gostava do fato do Aécio usar o sobrenome dele e não do pai. O nome do Aécio não é Aécio Neves, é Aécio Cunha. Mas o Aécio foi a maior decepção da minha vida de eleitor, né? Não porque... Bom, primeiro perdeu a eleição, que era uma eleição tranquila para ele ganhar. Perdeu a eleição para a bebida, para outras coisas, não? E depois ficou pendurado no emprego de senador, sem fazer nada, sem liderar o país, sem representar o candidato que seria a oposição, a canalice do PT que estava sendo revelada para o país inteiro. Então, eu só queria dizer a você que o Tancredo me avisou. Ninguém avisou você, mas o Tancredo me avisou sobre o Neto. Eu não confio nesse moço. Hoje, milhões de brasileiros, inclusive você, que votaram nele, transformariam essa frase do avô dele num lema. O que é que você me diz? Eu não votei no Aécio. Eu falei isso porque eu era muito amigo dele. Eu votei na Dilma porque nosso alinhamento lá no Ceará e no Brasil era nessa aliança com o PT. Enfim, eu era o candidato do PSB
estava liderando pesquisas em termo relativo, quando o Lula se acerta com Eduardo Campos e tiram a legenda de mim. E me perguntaram ali numa reunião à noite, no Palácio do Alvorada, o que é que eu ia fazer. Eu disse, eu vou engolir. Acho uma coisa temerária, acho uma imprudência. A Dilma é uma boa pessoa, mas não tem nenhuma experiência política, vai assumir o país numa situação de dificuldade imensa, mas eu vou engolir porque não tem alternativa, enfim. Porém, eu tinha com o Aécio uma relação semelhante originalmente a que você falou de si. Quando eu fiz o trabalho como deputado estadual para o Tancredo Neves no colégio eleitoral, eu já era deputado estadual. E eu não sei se você lembra, o colégio eleitoral não era só o Congresso, eram 6 delegados de cada Assembleia Legislativa que vinha. E o Sarney tinha sofrido uma grande pancada política no Maranhão, que foi a primeira Assembleia que escolheu os delegados. E, ao contrário do que se supunha, a Polícia Federal invadiu a Assembleia do Maranhão e vieram 6 delegados pró-Maluf, de maneira que acendeu a luz amarela no quartel-general do Tancredo e que aquilo talvez pudesse ser uma onda. E talvez tenha sido a única vez que eu usei arma na minha vida, foi que a Assembleia do Ceará, onde eu era deputado, iria ser a próxima Assembleia a escolher. E nós, então, nos preparamos para resistir a alguma tentativa violenta de invasão da Assembleia, que não aconteceu, nunca precisei usar arma, nem sei se saberia usar na hora, porque eu tenho horror à arma, mas, enfim, acabamos tirando os delegados e eu que coordenei esse esforço, porque o Tasso e o Tancredo e o Aureliano Chaves estavam articulados ali e eu era o veio de transmissão dentro da Assembleia. Em função disso, o Tancredo me chama, e eu tenho essa foto, inclusive levei lá para o Museu de São João del Rei, com a Aécia, a Andréa e tal, a irmã dele, e estou só contando a história. E aí o Tancredo me chama para agradecer esse movimento, que teve essa carga simbólica de interromper o que poderia ser uma inversão de tendência do Tancredo ganhar, e me conheceu, eu tive uma empatia muito grande com ele comigo e tal, e ele me apresenta o Aécio. Então, eu conheço o Aécio, o garoto, secretário particular dele, nunca imaginei isso que você está me dizendo, porque pareceu para mim que ele estava preparando o Aécio para ser o neto querido que o sucederia na política. E daí, então, eu tenho uma relação, e vou te dar outra informação que também só iria publicar nas minhas memórias. No Mensalão, a CPI dos Correios, que era a CPI do fim do mundo lá, chegou no limite da escalada em que iam convocar o filho do Lula. Numa coisa muito semelhante à imitação ali das iminências do suicídio do Vargas. E eu vi o Lula muito sofrido, chorava. Enfim, eu nunca contei isso para ninguém, mas assim, a gente tinha um grupo que reunia todo dia às 7 horas da manhã e o Lula estava ali desorientado, algumas pessoas já se rendendo, que o Lula devia desistir da reeleição, e é uma guerra muito grande. E aquela escalada. E eu achando, porra, onde é que vai parar isso? Né? Aí eu ligo para o Aécio, governador de Minas Gerais, e digo, olha, Aécio, vocês não estão percebendo o desastre? Se vocês derrubarem o Lula, ou se o Lula cometeu uma bobagem e tal, ninguém mais governa esse país pelos próximos 20, 30 anos. Olha, Ciro, você é a primeira pessoa que procura. Eu também acho, mas não tem bastidor, ninguém conversa. Não, então vamos abrir uma conversa. E aí o seguinte, como é tal, para não compridar muita conversa, tinha 2 deputados que o Aécio tinha influência mais direta, uma ligação mais direta, que são 2 grandes amigos meus, que você também conhece, Gustavo Fruet, filho do Maurício, e o Eduardo Paes, atual prefeito do Rio de Janeiro. E aí houve uma espécie de ponte aérea da paz em que eu ia para o aeroporto da Pampulha, conversava com esses deputados e fomos desarmando a radicalização daquela CPI, conseguimos livrar a cara do filho do Lula, enfim, aí desarmamos um pouco as coisas e o Lula entregou o Zé Disseu e o resto do Brasil conhece por cima dos panos e tal. Pois bem, aí tive conversas com o Gabeira, que estava muito radicalizado, com Aleluia, que estava muito radicalizado, enfim, com várias pessoas, para a gente devolver as coisas a uma lógica menos radicalizada, menos extremada e descuidada das consequências para o povo de uma ruptura ou de uma tragédia pessoal que podia acontecer. Em algum momento eu tive medo que isso podia repetir a história lá do Tancredo. E aí o seguinte, acabei estabelecendo com a Aécia uma relação desse tipo. Eu jamais imaginei que pudesse testemunhar tudo aquilo que depois nós testemunhamos. Para mim, uma decepção profunda. Eu já tinha intuições, porque quando eu liderava o projeto São Francisco, os diários associados, que é o Estado de Minas e o Correio Brasiliense, contrataram um jornalista muito agressivo que ao criticar o projeto, mandava bala pessoal no Lula e em mim.
E eu achei aquilo muito estranho, porque não era a linha, nunca foi a linha, que sempre foi muito sóbria dos Diários Associados, estou chamando aqui de Diários Associados, porque você conhece a origem disso. Mas a linha editorial do Correio Brasiliense, do Estado de Minas, sempre foram sóbrias, republicanas, enfim. E eu achei estranho aquilo. E aí eu percebi que era André, com grana, né? E aí eu percebi que ali já começava um pouco o patrimonialismo exagerado com que acabou de se desmoralizando a liderança. Ele simplesmente vendeu a oposição ficou inerte, e aí nós descobrimos que comprado, né? E o comportamento dele foi realmente completamente... Eu sempre digo que o Tancredo está mexendo no tudo. Mas agora aqui eu quero fazer um pequeno intervalo pessoal. Tá? Em 2014, eu fui demitido do SBT pela última vez. Eu tinha sido já demitido várias vezes. Né? Aí, eu estava indo para a Gazeta, chega de Sobral, uma senhora chamada Catalina Pagés, que é mulher de um amigo meu, americano, que é dirigente do Banco Mundial aqui, dirige o Instituto Fernando Brodelli de Economia, o meu amigo Norman Gol, e me conta que eu tinha participado de uns grupos chamados Círculo de Leitura, que ela ia nos colégios da periferia, trazia os meninos e os meninos ficavam debatendo poesia. Eu fui algumas vezes lá ler poesia minha. E ela foi convidada, ela não se lembra bem quem convidou, mas o prefeito, se eu não me engano, era o Cid. E hoje eu conversei com o Vicente, e o Vicente lembrou de duas figuras. Uma senhora chamada Cela, né? Isolda, com Z, Cela, e um deputado, que hoje é deputado... Idilvan Alencar. Idilvan Alencar. Depois a gente vai falar sobre os Alencar. Bom, aí ela chega, me telefona e me conta a seguinte história. Ela vai a uma escola de Sobral. Eu procurei aqui no meu computador qual era a escola, mas eu sou completamente analfabeto em computação. Falei com a Catalina, ela não lembra mais, mas ela foi a uma escola, e na escola ela pediu que as crianças lessem a obra de algum poeta que essas crianças estavam discutindo. Aí uma criança leu esse poema. Ontem foi amanhã e já será hoje quando eu caminhar para trás, no rumo do que deixei e do que me largou, no brilho da lembrança de uma imagem qualquer, a saudade de certos instantes, casas, ruas e ladeiras escapam com um tempo que as cobre de pó. Cada dia repete o anterior de forma diferente. Irrepetível. Toda hora repete outras horas. Do berço ao túmulo, apenas o rio interminável e o banho em suas águas, mesmas, conquanto mutantes. A memória não imita a cidade construída, inventa a cidade mítica e afunda novamente. Pedra sobre pedra, sonho sobre sonho. Aí a Catalina perguntou, quem é o poeta? Aí uma criança diz assim, é o jornalista José Neumann de Pinto. Eu não sei porque eu não estou chorando aqui, tá? Tá? Eu não sei o nome da criança. Tive até que consultar o Vicente para saber o nome dos dois educadores. Eu me lembrava de uma entrevista que um educador lá do sítio tinha dado para o Valor Econômico, mas eu não sei se ele era o Alencar. De qualquer maneira, o trabalho lá da Prefeitura de Sobral me toca pessoalmente por isso, mas mostra também, quer dizer, a profundidade desse trabalho, o fato de terem resgatado lá um bosta de um poeta completamente desimportante. Tem uma história muito engraçada. Como diria o Leomar Balieiro, você admira os oradores como Carlos Lacerda, mas tem que citar o Leomar Balieiro também, não apoiado. Não apoiado, presidente. Não, aí... Mas então... Neumann, o prefeito era o Veveu, uma figura extraordinária lá de Veveu. José Clodoveu de Arruda Coelho Neto. A Isolda foi secretária de Educação de Sobral e do Estado. Hoje é a vice-governadora. É a primeira vez que uma mulher chega a esse cargo no Ceará. E o Alencar é deputado federal. E o Idilvan foi secretário técnico e secretário de Educação e hoje é deputado federal, campeão das causas da educação.
E como você pode educar alguém se você não dá a esse alguém o direito de ler e de fruir a poesia? E a poesia não pode ser só os antagônicos, os antigos, não antagônicos, os antigos, não pode ser só Castro Alves. Tem que ser os poetas modernos, que não estão divulgados, e você se inscreve pela obra, porque é muito bem, é um verso muito bem reparado. E quando fala de um rio que flui, nós estamos na beira do rio Acaraú, que diz tudo para nós. Então, não duvide. Isso foi uma pesquisa que foi feita com muito critério e não está lá por nenhum tipo de favor, a não ser pela beleza do verso. Obrigado. Mas, olha, eu tenho umas ligações com Sobral, não o Cid, mas o Ciro, eu não conheço o Cid. Mas eu tenho duas ligações mais antigas com Sobral. Uma, Antônio Carlos Gomes Belchior Fontenelle Fernandes, e o outro, Lustosa da Costa. Lustosa da Costa não é de Sobral. Lustosa da Costa é de Cajazeiras, Paraíba, muito perto de Mas Iraúna. ninguém foi mais sobralense do que ele. Ele é o nome da biblioteca, não é isso? Sem dúvida. Lustosa. Nós demos o nome dele à Biblioteca Pública de Sobral porque é uma figura extraordinária. É uma figura, um amor que ele desenvolveu por Sobral. O pai dele era dos Correios e veio transferido da Paraíba, de Cajazeiras, e começou a trabalhar em Sobral. O Paulo Lustosa, que nós conversamos, que é esse grande quadro, já nasceu em Sobral. Mas o Lustosão era da Paraíba. Mas fez-se sobralense com tal devoção e fervor que nós o celebramos como um dos nossos. E o Lustosa, irmão da Isabel, né? Lá da Casa Rui Barbosa. Isso. Isabel Lustosa. O Lustosa foi um amigo muito querido. Uma vez nós almoçávamos no restaurante do Estadão, descemos para a redação, e uma menina muito bonita, tinha um grupo de mocinhas, assim, e a menina se vira para mim e diz assim: tio, o senhor não é o pai do Vladimir? Aí o Lustosa disse para a menina: não faça isso com um idoso, a senhora pode matá-lo. Porque chamou de tio, né? Não, de tio, e aí perguntou, não me conhecia o meu filho, Vladimir. E eu era o pai do Vladimir, sou até hoje, né? Mas veja bem, e logo depois que isso aconteceu, aliás, antes disso, em 2013, eu fui com a Isabel ver um show lindo, belíssimo show do meu amigo Alceu Valença, o Acústico, com a Lúcia Alves, a sanfona, filha de uma família que eu conheço, a Lúcia desde menina. Eles são lá pertinho do Ceará também, lá do Vale do Rio Piranhas, do Vale do Rio do Peixe, onde eu nasci, né? E o grande Paulo Rafael. Aí, saindo do show, eu estava com a Isabel, estavam namorando, ainda não tínhamos casado, encontramos dois sujeitos altíssimos, que destacavam na multidão, o Ciro Gomes e o Falcão. Aí eu disse aqui: olha aqui o Ciro, essa é Isabel. Essa aqui é Isabel. Isabel, uma xilogravura do Ciro de Iraúna, o melhor xilogravador do Brasil. Então, Ciro, o único defeito grave que eu conheço na Isabel é ter votado em você. Aí a Isabel disse 2 vezes e não me arrependi. Agora, eu estou contando essa história para entregar a você, porque eu tenho certeza que o Raimundo Fagner vai ficar furioso de saber que a gente se encontrou num show do Alceu e não no dele. Não, mas o Fagner adora o Alceu também. Claro, já poetaram juntos. E você falou no Belchior, que é um queridíssimo meu também, que é de Sobral, não é? E que é talvez um dos maiores poetas do Brasil, e está sendo revista a sua obra, a inteireza e a transcendência do verso do Belchior, que tem um traço filosófico derivado da formação dele que pouca gente sabe. O Belchior era muito inquieto, não é? Estudou medicina, estudou arquitetura e largava no caminho. Foi monge. Foi monge, frade, capuchinho, lá no mosteiro de Baturité, enfim, e acabou se formando em filosofia. E esse traço da filosofia está no verso dele. Olha, o Belchior, eu conheci o Fagner. Quem me apresentou o Fagner foi uma pessoa que realmente desprezível na minha biografia. A senhora Elis Regina Carvalho Costa. Estou mal dele? Nossa, como é desprezível. Estamos mal, o Belchior e eu. O Fagner e eu. O Fagner tinha sido, assim, tinha morado com a Elise, o Ronaldo Bosco. Isso, ela ajudou todos eles quando eles começaram lá. E veio para São Paulo. A Elise separou do
do Ronaldo, veio para São Paulo, e a Elis devia tudo ao Walter Silva Pica-Pau, que trabalhava comigo na Folha de São Paulo, era o crítico de música da Folha. E então, conheci a Elis, fiquei amicíssima dela, diz o filho, né? que eu sempre fui muito bem falado por ela, o que eu não duvido, porque a Elis era uma pessoa muito exigente com as pessoas, e só era amiga de jeito que ela gostava mesmo. E aí, o Fagner me apresentou o Belchior num programa chamado Misturação, dirigido pelo Tutinha, e que o Walter Silva produzia. O Belchior, o Fagner e um pessoal, Roger Rogério, Tete e Ednardo, faziam um conjunto chamado Pessoal do Ceará. E eu conheci esse pessoal todo. E eu arrumei... Hein? A Melinha depois. Eu conheci a Melinha depois. Né? Eu conheci a Melinha já como mulher do Zé Ramalho, meu amigo de infância. Né? E meu parceiro. O Belchior foi morar... Eu consegui para o Belchior morar numa obra na casa de uma colega minha, da Folha, chamada Irede Cardoso. Foi uma líder feminista conhecida, foi vereadora. E o Belchior morava na obra e ia diariamente almoçar na minha casa, na rua Caio Prado. A minha empregada, eu tinha um filho pequeno, o Vladimir, que hoje tem 48 anos. A minha empregada era louca por ele, ele adorava o feijão dela e tal. Um dia ele me chega lá com um gravador velho, uma fita, me mostrou 2 músicas que Elis tinha gravado. Como Nossos Pais e Velha Roupa Colorida. As 2 músicas são obras-primas da música brasileira, e só o ouvido fantástico da Elis podia resolver isso. Então, o Belchior, tínhamos vários projetos, e nunca cumprimos esses projetos, mas o Belchior é a presença de Sobral na minha vida. E o Lustosa também. Então, mas um dia ainda conhecerei o Cid, né? Bom, mas voltando aqui à nossa vaga fria, já que eu já entreguei você para o Wagner, que você encontrou no jornal seu. Esse é um irmão querido que eu tenho. Depois disso, nós nos encontramos na TV Gazeta e eu vou chegar lá. Segundo a pesquisa da Datafolha, Lula tem 46%, Bolsonaro 25%, Ciro 8%, Dória 5%. No segundo turno, o Lula venceria o Bolsonaro, mas o Ciro também venceria o Bolsonaro, 50-34. Mas perderia para o Lula. Mas o Ciro tem uma enorme vantagem sobre o Lula, que é a seguinte: a rejeição é menor, bastante menor. O Lula tem uma rejeição altíssima e o Ciro tem uma rejeição de 31%. Você acha que, depois de tudo isso que nós vivemos... Ciro, eu estou muito assustado com essa votação do voto impresso, porque ele perdeu, mas teve mais voto. Eu quero saber o seguinte: depois disso tudo, nós vamos ter que chegar no segundo turno polarizado. Lula, como é que é? O petista ladrão e o direitista ignorante, estúpido. E ladrão também. E ladrão também. E ladrão também. Olha, a corrupção está maior. Eu, francamente, tenho que ter muito cuidado para não cometer aquilo que os americanos chamam de wishful thinking, que é você transformar a sua apreciação da desejo numa apreciação da realidade. Então, como eu não sou um neutro observador, eu quero, por honestidade intelectual, dizer aos seus espectadores isso. Porém, eu tenho muita vivência, eu tenho uma história de vida, de conhecer, de perder e ganhar eleições. Eu brinquei que sou um velho ganhador, mas eu já perdi 3 eleições para a presidência da República. Eu diria a você que tudo que nós estamos vendo hoje é mais luz do que fogo. E eu entendo por quê. Qual é a razão de que isso é mais luz do que fogo? Veja, qual é o fato real? Isso é prático, concreto, objetivo, pouco importa as análises. O fato real é que o presidente da República está se deteriorando, sob o ponto de vista da sua imagem, da sua personalidade política, de uma forma irreversível e profunda. Esse é o dado da realidade brasileira. Por quê? Porque a reeleição, essa impertinência grave que o Fernando Henrique introduziu nos costumes brasileiros, e as pessoas esquecem que isso tem a ver com Estado, com municípios, é uma perversão absoluta a reeleição. Pois bem, a reeleição, na verdade, ao modo brasileiro de ser, é um mandato de 8 anos com um plebiscito no meio. Esse é o fato. Até a Dilma, um governo absolutamente trágico, se reelege. Então, o fato real é que o Bolsonaro... E não houve fraude.
Não, que A Dilma ganhou a eleição. Não houve fraude, coisa nenhuma. As urnas são absolutamente confiáveis e sérias. A gente podia, e está abandonado esse debate, só dizer para o Tribunal Eleitoral que redundância é bom, porque o universo de confiança, às vezes, tem ali uma fração. Não tem 8%, 9% dos brasileiros dizem que acreditam que a Terra é plana. Então, qualquer sistema eleitoral que tenha redundância não é que é inconfiável. A urna é perfeitamente confiável, é séria, é indevassável, não está em rede para hacker invadir. É bobagem. Porém, não custava nada, no futuro, a gente estabelecer redundância para quem tiver dúvida. Isso aí o mundo inteiro faz. Mas esse debate está vencido porque o Bolsonaro apodreceu a racionalidade com que essa tese poderia ter sido tratada e os nossos tribunais fazem política mais do que fazem direito, não é? Infelizmente. Mas vamos voltar aqui. Fato real. Bolsonaro está se desmoralizando e o princípio da reeleição vai funcionar um plebiscito contra ele. Em que proporção hoje? Se nós tivermos em conta a média das pesquisas, nós estamos falando que 75% dos brasileiros não querem o Bolsonaro. 75%. Muito bem. O que acontece no outro lado do espectro, vamos dizer, bipolar, em que o imagético se aperfeiçoa, embora a realidade eleitoral não seja bipolar, na história brasileira nunca foi. Daqui a pouco eu volto à tese. Então, vamos lá. Você tem o Supremo Tribunal Federal, 5 anos depois, 11 recursos na mesma direção ou semelhantes depois, entende que o Lula não devia ter sido julgado em Curitiba, mas sim no Distrito Federal. Francamente, eu tenho Posso comentar? Posso comentar? Não é? É um negócio de cinema. Pois é. Pelo amor de Deus. Imagina para o povão entender isso. Mas o Lula, que é um espertalhão e não tem nenhum apego à verdade, anuncia-se inocente, o que definitivamente é uma mentira. E é uma mentira que será desmoralizada muito velozmente. Porque, repare, velho profissional do direito, professor da universidade, faculdade de direito, etc., dizer ao povo que está nos ouvindo. O procurador da República, que é o promotor do caso do Lula, já formulou a nova denúncia. Nós estamos por dias em que o juiz do Distrito Federal vai dizer que aceita ou não aceita a denúncia. E, ao aceitar, determinar o interrogatório do Lula. Ou seja, por alguns dias, se o juiz cumprir o rito processual, a mentira de que o Lula foi absolvido estará desmascarada. Vai começar tudo de novo, não é? A mesma coisa, a mesma acusação, e aí é natural que chegue de novo a dúvida se o Lula será ou não será candidato, se a condenação o alcançará antes do prazo eleitoral, se não vai dar, enfim. Mas o fato é que o tribunal, ao devolver as franquias eleitorais do Lula, na hora em que o Bolsonaro está se desmoralizando, o Lula aproveita, como é o quadro bipolar, o PT e tal, etc., tem 25% em qualquer cenário, o Lula aproveita. Mas aproveita quanto? 75% são contra o Bolsonaro, o Lula aparentemente aproveita 40%, 42%, se forem verdadeiras as coisas. Mas parte desses 40%, 42% é o vexame de artistas, intelectuais, classe média, exasperados com o Bolsonaro, que, induzidos a uma pesquisa, querem se livrar do Bolsonaro e acham que o Lula, com casca e tudo, com a roubalheira toda, com a contradição econômica, com o desastre da Dilma, é menos mal do que o Bolsonaro. Não é um voto mais do Lula, do lulismo. Não é, mas, enfim. Assim como o Bolsonaro, remanesce ainda uma fração que diz, não, o Bolsonaro é um idiota, está precipitando tudo, porém eu não quero a volta do PT. E o pesquisador diz, é Lula ou Bolsonaro? Então, é preciso ter calma para olhar, porque a vida é filme e pesquisa é retrato. Então, eu não estou denunciando a pesquisa, eu estou dizendo só que a pesquisa está apanhando um retrato de um fenômeno que, há 14 meses e fração de dias do processo eleitoral, revela uma tendência. Não revela a cristalização de absolutamente nada. Quem está dizendo isso é quem tem uma vivência de muitas eleições. E aí vamos ver o que vai presidir o processo eleitoral no buraco da crise econômica, da crise social, da proscrição do Brasil do cenário internacional, do maior desmatamento da Amazônia, que comove muita gente entre os jovens, etc., de corrupção generalizada e tal. O que vai orientar o povo brasileiro? Serão temas de superficialidade política, personalistas, ou será uma ansiosa busca por uma alternativa? É evidente que será uma ansiosa busca por alternativa.
E isso vai permitir que a gente centre o debate de novo naquilo que importa, que é o diagnóstico, por que o Brasil está ferrado desse jeito, e mais do que o diagnóstico, a terapêutica, o que é que nós propomos no lugar. Aí, francamente, o Lula, a solução é a volta ao passado? Ou uma Não, pergunta... mas o Bolsonaro é. O, Bolsonaro. O José Augusto, Guilhom Albuquerque disse uma coisa muito inteligente aí aqui na minha sala. O Bolsonaro não governa não é porque... O Bolsonaro não governa porque não sabe, não governa porque não quer. É simples assim. É claro. Veja, o Bolsonaro é uma tragédia, mas ele não aconteceu por acaso. Ele foi uma resposta desesperada, rancorosa do povo brasileiro ao colapso econômico que está aí, que não foi ele que produziu, ele está agravando, mas quem produziu esse colapso econômico foi o Lula e os seus prepostos. Eu posso evidenciar isso para você. Mas o número mais resumido eu já disse. Entre 2010 e 2020, o Brasil tem a pior década em matéria de crescimento econômico dos últimos 120 anos. Enquanto o mundo crescia! Enquanto o mundo crescia! O mundo inteiro crescendo e o Brasil ferrou por erros estratégicos graves do Lula. Isso tudo vem para o debate. Por isso que ele quer ver o diabo e não quer me ver na frente. Ele não aceita o debate. Por quê? Porque eu vou dizer, meu irmão, olha aqui, a taxa de juros do Bolsonaro é menor do que vocês pagaram. O Fernando Henrique fez mais reforma agrária do que vocês. Agora está aí o Guedes propondo imposto sobre lucros e dividendos, que vocês passaram 4 eleições e não propuseram. Tem o sistema tributário mais pró-rico do mundo. Isso tudo vai ser debatido concretamente. E será possível que o Lula é a resposta para o drama do futuro do Brasil? Na hora que você fizer essa pergunta, meu irmão, tudo bem, vamos lá, nós temos uma simpatia pelo Lula, temos uma memória afetiva, ele é um carismático, etc, etc. Agora, vamos lá. Existiria a tragédia social e econômica e política e o Bolsonaro se não fosse o profundo buraco que o Lula produziu? Quem botou Michel Temer na linha de sucessão? Quem deu a presidência da Câmara ao Eduardo Cunha? Aí disse, não, mas o impeachment foi um golpe. Está bom, foi um golpe, então bem, vem cá. Quem fez o golpe, se isso foi um golpe, quem fez o golpe? Foi o Senado? Confere. Quem presidiu o Senado? Renan Calheiro. Com quem que o Lula está agarrado hoje? O Renan Calheiro. Aí não, quem presidiu foi o Senado. Com quem o Lula está indo almoçar essa semana no Ceará? Na mansão do Eunício Oliveira. Percebe, senador que votaram pelo impeachment. É muita empolhação para um povo que está machucado e sofrido como o nosso. E eu vou tirar a máscara desse lulopetismo, não é por nada, é porque o Brasil não aguenta mais. O Brasil não aguenta mais mesmo. Agora, é o seguinte, eu vou fazer você lembrar de uma coisa boa que o Fernando Henrique fez por você. Eu recebi, na semana passada, essa é a causa da nossa entrevista, um vídeo maravilhoso que você gravou e que me foi mandado pelo desembargador aposentado Walter Fanganiello Maierones, meu amigo querido, meu instrutor jurídico. E eu perguntei, você é amigo do Ciro? Ele disse, sou amigo do Ciro. Quem te apresentou o Ciro? Disse, no governo Fernando Henrique, eu era secretário de negócio de droga e o Ciro teve várias discussões conosco, participou de muita coisa, e aí ficamos amigos. Aí eu peguei o vídeo que o Walter me mandou e fui ver. Aí o Ciro diz assim, olha, se fosse no cinema, nós estaríamos assistindo uma comédia. Se fosse no teatro, uma tragédia. A realidade, contudo, é previsível e atemorizante. Sinal de que todos falhamos. Perfeito. Esta foi a posição mais lúcida de todos que criticam fortemente o capitão terrorista e golpista, que já era golpista contra a ditadura, viu, senhor? Eles tentaram derrubar o Ernesto Geisel, que depois chamou o Bolsonaro de mau militar, porque o Silvio Frota tentou derrubar e o Bolsonaro era nada, então não podia ainda estar no golpe, mas o Heleno estava, era capitão ajudante de ordem, e foi para o aeroporto de Brasília esperar os comandantes para levar para o Forte Apache, para derrubar o Geisel, e o Geisel mandou um frotista, nomeou o Betley ministro do Exército, mandou o frotista, eles passaram pelos 12 babacas que o Frota mandou, que é outro idiota, né? E sabe como eu sei disso? Ô, Ciro, esses frotistas
tinha um pretexto. Esse pretexto era o general Inácio Dávila Mello. O general Inácio Dávila Mello não tinha nada para me conhecer, tinha sido. Ele foi capitão da Paraíba e era casado com uma moça, filha de um famoso e de um rico comerciante paraibano chamado João Raposo. Então, ele me elegeu assim, uma pessoa. E eu morava no Leme Palace, eu era diretor do Jornal do Brasil, e ele morava no outro lado da rua Gustavo Sampaio. Todo dia eu ia comprar jornal e ele vinha me encher o saco na banca, dizer que o Guberi era vendido e falar mal de Augusto Heleno, de Frota, de Brilhante Ustra, que eram os golpistas que tentaram derrubar o Geisel e deixaram ele a pé. Ele foi o único punido. Quer dizer, então ele dizia: esses caras são todos covardes e burros. Burros! O Geisel deu um drible de vaca neles e eles deixaram o Bethlem passar. E aí, eu falei isso do Augusto Heleno, um idiota pensou que eu tinha lido no livro do Hélio. Eu li o livro do Hélio, mas no livro do Hélio não está registrado nem 10% da minha conversa com o Ednardo. Minha fonte é o Ednardo. Pois bem, então, tudo que você falou ali é verdade, é por isso que você está aqui. E eu quero dizer isso a você. Eu chamei você para essa entrevista porque aquele vídeo é um banho, e aquele vídeo considera, inclusive, isso. O Bolsonaro não é um nostálgico da ditadura, ele já era golpista contra a ditadura. Neumann, em 93, eu era governador do Ceará. Em 93, eu era governador do Ceará e cheguei numa reunião da Sudene e li o Jornal do Brasil, uma notícia em que o deputado Bolsonaro, né, falava um disparate desse, só para você ter toda a razão, e o povo brasileiro precisa compreender a nossa verdadeira história, não é porque ela não é passiva, ela não está amarrada no passado, ela está aí hoje. Esses episódios que o Neumann está relatando estão todos aí. O que o Bolsonaro é o que ele sempre foi. E essa história do Geisel, né, de um atentado, de uma tentativa de golpe contra o Geisel, liderada pelo general Silvio Frota, é absolutamente contemporânea. Todos esses fascistas que estão aí, né, Ramos, Augusto Heleno, Walter Praga, todos eles são os tenentes, capitães e majores do seu coisa que o PT promoveu a general. Para o brasileiro ver, né, o desastre que é você ter uma conversa fiada do Lula prestando serviço ao Brasil mais atrasado, mais reacionário. Os critérios de promoção permitiram que gente desqualificada, basicamente eles são burros, mal preparados, eles desservem a melhor imagem que merece o generalato brasileiro, e isso tem a ver com o critério de promoção, tem a ver com as questões de formação, que nós não mexemos em absolutamente nada. Não é? Depois passa o vexame. A ONU veio cobrar do Lula, quando o general que ele mandou para o Haiti estava lá matando haitiano, fazendo devassa lá em Porto Príncipe, e aí fica esse cara aqui dando uma de coxá, porque do Haiti. Não, o Lula não tinha razão em promovê-lo, o Lula tinha razão em mandá-lo de volta, porque a ONU exigiu. Agora, a respeito dessa coisa toda, você conhece esse livro? Não conheço. Precisa ler. Preciso ver. Precisa ler? O Cadete e o Capitão. Eu vou ver se consigo comprar e mandar para você. O Cadete e o Capitão, de Luiz Macluf de Carvalho. É a história do processo mais absurdo da justiça militar em todos os tempos no Brasil. Jair Bolsonaro, condenado a 3 anos de cadeia por terrorismo, tentou pôr bomba em quartéis e no aqueduto do Rio Gandu. Foi absolvido pelo Superior Tribunal Militar por 8 egressos da ditadura do tribunal, porque apresentou 4 laudos para provar que o plano de fazer essas explosões não era dele. 2 laudos concluíram que eram. E 2 eram inconclusivos. E ele provou para esses canalhas que esses 2 eram a favor dele. 2-2, você é um professor de direito, você sabe, em dúvida pro réu. Então, e o Luiz Macluf, viu, foi o mais brilhante repórter que eu conheci na minha vida. E ele morreu. Eu vou ler, mas essa história, eu estou falando que em 93 eu pedi a cassação e a prisão do deputado Bolsonaro porque ele manifestou absolutamente a mesma coisa que está fazendo, um desapreço absoluto à democracia, ao Estado de Direito e ao caráter golpista e fascista que o caracteriza de forma.
E é um fascismo que é assentado na pusilanimidade do fascismo brasileira. Bolsonaro roubava dinheiro, Neumann. A minha mulher não gosta que eu diga que eu fui colega dele. Eu fui contemporâneo dele, eu fui deputado e ele deputado também. Isso tudo está disponível no portal da Transparência. O Bolsonaro roubava dinheiro da gasolina. Roubava dinheiro do funcionário, funcionário do servidor do gabinete. É isso, roubava dinheiro do auxílio moradia, fez a viagem de lua de mel dele com a atual esposa, paga pelo erário federal. Percebe? Então, é um picareta, é um fascista que não tem nem sequer a grandeza de um Plínio Salgado, de quem se discorda profundamente, mas não é? Você pode discutir completamente em qualquer coisa, mas a vida de Cristo do Plínio Salgado é uma obra-prima literária. É uma obra importante. Nós estamos falando de outra leitura aqui, ó. Uhum. Sabe o que é isso aqui? Tony Scurati, M, o homem do século, o filho do século. Uhum. Tudo que o Bolsonaro está fazendo foi o que o Mussolini fez nos anos 20 na Itália, que é resultado desse romance maravilhoso. Inclusive, esse negócio de andar de motocicleta é uma cópia. Tudo, mototeata, tudo. Não existe golpe militar, não é? Eu já tomei muito teu tempo, mas ainda tenho muita coisa aqui para te recordar. Não vai acontecer por algumas razões muito substantivas. Primeiro, não há nenhum grupo social no Brasil que sustente isso. Por quê? Porque hoje a própria instabilidade, a própria retórica belicista do Bolsonaro e tal está afugentando investidores. E o Brasil é um país extremamente débil, sob o ponto de vista fiscal e sob o ponto de vista das contas externas. Eles quebraram o Brasil. O seu Lula, dona Dilma, o seu Michel Temer e agora o seu Bolsonaro quebraram o Brasil. Eu estou falando de números absolutamente concretos. Sabe quanto é o buraco nos últimos 12 meses, Neumann? E as pessoas, às vezes, pensam que isso é assunto de branco, mas não é, não. Quem paga caro por isso é o povo trabalhador. O buraco na conta do governo, esse mês, esses 12 meses agora, o ano, está em 630 bilhões de reais nos últimos 12 meses. 630. Cada um. Nós vamos falar aqui do Paulo Gado daqui a pouco. Cada 1% que eles estão aumentando agora a taxa de juro importa em 60 bilhões de reais de gasto com juro por ano. Eles vão crescer 1%, 1%, 1%, porque a inflação voltou pesada na vida do povo. Então, a debilidade econômica brasileira é absolutamente grave. E o mercado está vendo isso. O mercado não liga para a sorte do povo, mas começa, por exemplo, a perder dinheiro. A renda fixa hoje está pagando menos do que a inflação. Pela primeira vez em 26 anos está acontecendo isso, não por política econômica, mas por desastre absoluto. E o Bolsonaro, com essas loucuras, está agravando. E agora está na crença de que pode subornar o povo fazendo aquilo que o PT chama de esquerda, que é agravar ou aumentar o valor das políticas sociais compensatórias. Então, você veja os limites do petismo no Brasil. Então, o Lula acha que a grande política social brasileira é uma política social compensatória do Bolsa Família. O que faz o Bolsonaro? Troca o nome do Bolsa Família e dá 50% de aumento, e agora virou, então, um líder de esquerda. Não, e assume que é esmola. Auxílio Brasil é assumir que é uma esmola. E, assim, francamente, como diria o velho Leonel, francamente, seu Ciro, francamente, seu Ciro. Só que este passo não diz de onde vem o dinheiro. Então, é um colapso completo, voltando à tese. Então, nenhum grupo social, nem econômico, nem financeiro no Brasil está afim da coisa. Segundo argumento, a ordem internacional. Então, no mundo, você hoje faz o soft power, você faz a guerra híbrida, não é? Você desestabiliza o governo, mas não faz mais aquelas sargentadas dos anos 50, dos anos 60, dos anos 70, como aconteceu ainda no Chile, porque a comunidade internacional não aceita mais. A cláusula democrática hoje é um elemento essencial, por exemplo, do Mercosul, das relações do Brasil com a China, com a Europa. Então, não há nenhuma chance lá fora. Quer dizer o quê? Que nós podemos relaxar? Não. O Bolsonaro tem o delírio. Na medida em que ele sabe aquilo que eu descrevi para você, que ele não sabe para quem vai perder, mas já perdeu, para qualquer um de nós, ele quer chacoalhar o ambiente institucional, criar o caos e dar, então, um pretexto para a instalação de um mecanismo militar de lei e ordem, a GLO, que é o tal artigo 142, que esse pulha desse Heleno cita como um constitucionalista de Bagé, não é? Como constitucionalista de Taubaté, o constitucionalista, não é? Analfabeto e fascista que ele é, e desonesto. Qualquer brasileiro que quiser saber como o seu general Heleno é picareta, é olhar a passagem dele no Comitê Olímpico Brasileiro. Sim,
Meu caro Ciro, no Arthur Nusma, o canalha ainda é. Arthur Nusma preso, pois bem, o Arthur Nusma pagava para o general Heleno. Ele pulou antes. Pulou antes, e porque ele conta com o acobertamento das instituições frágeis do Brasil. Dos outros generais. É isso aí. Mas eu conheço essas coisas. Não vai ter golpe, mas haverá escaramuças. Olha aqui. PMs, polícias militares estão insufladas, tem grupinhos organizados. No Ceará já fizeram um laboratório, deram 2 tiros no peito de um senador da República. Acompanhei, vi aquilo tudo ao vivo. Olha aqui. Até hoje, o PT ele cobra o desastre que tem sido Bolsonaro, porque você foi a Paris, em vez de ter feito a campanha. E eu me lembro de ter encontrado você, como eu já disse, depois daquele show do Alceu, eu encontrei você. Aliás, encontrei o Vicente também, se você estava com você. No estúdio da Gazeta, e você defendeu Dilma, e eu discuti com você, mas você tinha razão e eu não tinha. O Bolsonaro é muito pior do que a Dilma, muito. Porque o Bolsonaro é genocida, a Dilma é burra. Há uma diferença fundamental nisso. Mas, mesmo assim, você não se arrepende de ter feito mais para derrotá-lo? Olha, eu não estou cobrando isso de você, não, hein? Não. Muitos brasileiros estão se cobrando porque não conheciam o livro do McLuhan, não sabiam o que... Ou então acreditavam que as instituições desses covardes que as dirigem iriam impedir que ele fizesse isso. Você não então, vamos apurar as responsabilidades de todos nós. Vamos lá. Todos somos responsáveis, você disse, todos. O Lula botou o Michel Temer na linha de sucessão. O Lula entregou Furnas para o Eduardo Cunha roubar, e eu denunciei as 2 coisas que eu estou falando publicamente e eles me desqualificaram. O meu irmão, na época ministro da Educação da Dilma, foi à Câmara Federal denunciar o comportamento achacador e de bandido do Eduardo Cunha. A Dilma já estava solidária com o Eduardo Cunha no primeiro minuto, antes do Cid fazer. Essas coisas elas não acontecem do dia para a noite. Na sequência, você diz, eu defendi a Dilma, não, eu defendi a democracia. A Dilma foi um dos piores governantes da história brasileira. Ela está rivalizando com o Bolsonaro e com o Collor, sob ponto de vista de números. Claro que o nível de dignidade pessoal dela é incomparavelmente mais respeitável do que os outros. Foi isso que você me disse. Foi exatamente. Da dignidade mas eu estava em defesa da democracia e, Neumann, o Ceará é o único estado brasileiro que dá 2/3 dos votos contra o impeachment. E eu tenho uma participação nisso. O Eunício Oliveira, senador pelo Ceará, vota o impeachment. Um aninho depois do que eles chamam de golpe, o Lula estava agarrado com o Renan Calheiros e com o Eunício Oliveira. Quem estiver duvidando, vá no Google e confira. Então, a gente chama o povo, chama a juventude para protestar contra o golpe, etc., etc. E com o Sérgio Reis. E com o Sérgio Reis, que também confraternizava com o Lula. Como o Edir Macedo também confraternizava com o Lula. Sabe? Essas coisas, Neumann, eu tenho dignidade e tenho vergonha na cara. Eu tenho dignidade e vergonha na cara. E eu, então, me apresento candidato. O que é que faz o senhor Luiz Inácio Lula da Silva? Mente descaradamente para o povo brasileiro, especialmente para a nossa gente mais simples, mais pobre, que tem um afeto, uma memória afetiva por ele, uma gratidão por ele, etc., porque teve uma passagem boa na presidência da República, e ele mente descaradamente que é candidato a presidente da República. Isso é uma fraude. O Lula sabia que não era candidato e trava o processo brasileiro, historicamente, e se anuncia candidato. E, ao se anunciar candidato, mente descaradamente para o povo brasileiro e trava o debate. E aparece com 2 vícios. O Haddad, quem é o Haddad? Boa pessoa, não estamos aqui discutindo pessoalismos. Mas vamos lá, o Haddad houvera perdido 1 ano antes as eleições para reeleição em São Paulo, tirou 16% dos votos, foi derrotado em todos os estratos sociais, em todas as urnas, em todas as regiões de São Paulo. Este é um critério correto, brasileiro, meu irmão? É um critério correto para recrutar um candidato à presidência da República, na hora em que o antipetismo, pela corrupção generalizada levada ao centro do poder pelo Lula, eu posso sustentar isso aqui, mas uma palavra é simples, Palocci. Quem era o braço direito fundador do PT e do lulopetismo no governo? Quem dava as cartas? Quem estabeleceu o modo petista Lula de governar? Antônio Palocci. O Antônio Palocci tem uma delação premiada, Neumann,
que é de fazer corar um frade de pedra, sabe? É de levar saco de dinheiro de 30 mil reais para o Lula. Conta tudo. Conta tudo. E eu sei que isso tudo é, em parte, quer dizer, isso tudo é verdade. Parte da motivação. Mas vamos lá. Então, o Lula, com uma crise econômica produzida por ele, uma crise moral produzida por ele, devassada pela Lava Jato, ele diz assim: a Lava Jato pretendia acabar com a esquerda. Espera aí um pouquinho, o Eduardo Cunha é da esquerda, o Sérgio Machado, que o Lula deu, o Eunício Oliveira, Neumann, o Lula deu para ele R$1 bilhão de contratos sem licitação na Petrobras. O Lula, pessoalmente, deu ao Eunício Oliveira R$1 bilhão de contratos sem licitação. O nome da empresa chama Manchester. Está tudo documentado. O Eunício vive traficando influência no judiciário e tal, mas está tudo aí sendo apurado. O Lula está com essa gente igualzinho, mas vamos lá, vamos itinerário de 2018. Então, chega na véspera da eleição, 20 dias antes. Sabe, o Lula, no entremente, me convida para ser vice dele nessa fraude. E eu disse: não, eu não sou candidato, não quero a presidência da República para ser um títere seu, um pau-mandado seu, porque isso aí você já fez com a Dilma. O Brasil não precisa de um pau-mandado, o Brasil precisa de uma liderança que seja capaz de enfrentar e superar o desastre institucional que o país está vivendo e estabelecer um modelo econômico novo, um modelo de governança política nova. Porque não é possível mais que isso está levando o país a ser o país que menos cresce no mundo. E ao esgarçamento da nação. Meu irmão, 57 mil homicídios. Percebe? E a política do Lula foi encarcerar jovem, pobre, negro, para essa turma ficar conversando fiado de esquerda. O número. Quando o Lula toma posse, o Brasil não tinha 300 mil presos. E o Lula copia a política dos americanos. E o Brasil tem hoje 1.180.000 pessoas ou presas ou com mandado de prisão em aberto para ser executado. Quem são essas pessoas? São os bandidões? Não, tudo jovem, negro, pobre da periferia, na política que os americanos abandonaram há 15 anos. Isso é a vida brasileira. A estruturação da saúde brasileira, o Lula resolve trazer médico de Cuba. Francamente, isso é política para um país como o Brasil? Ou é uma formação, a criação de uma carreira médica para garantir que o interior do Brasil tenha assistência médica? Tudo isso, assim, o modelo escolar brasileiro é uma tragédia. Sabe? Não há uma mudança e essa gente quer voltar. E aí, pronto, eu agora sou candidato, fui operado durante a eleição, fui para o debate com a sonda na perna, tentando desesperadamente avisar o povo brasileiro que aquele desastre estava se consumando, etc, etc. E aí chega no segundo turno, o Haddad nem para me fazer uma ligação, seu Neumann. Eu tinha que achar um jeito de me oferecer para me juntar com a quadrilha do Lula para defender o indefensável. Em nome de qual obrigação moral? Eu cumpri meu dever. Se tem um brasileiro que se esfolou para não deixar isso acontecer, fui eu. Aí eu votei no Haddad, todos os meus eleitores votaram no Haddad, mas eles queriam, sabe o quê? Queriam que eu conseguisse que 10 milhões de pessoas que votaram no Haddad, não em mim, porque eu ia fazer campanha para esses quadrilheiros, né, saísse do coisa e votasse nele. Onde é que já se viu isso? Ou seja, é mais uma mentira do Lula para justificar a canalice orgânica com que ele se comporta na vida brasileira há 30 anos. Uma coisa que eu tenho denunciado muito é o bolsolulismo. Ou seja, é do interesse do Lula ter o Bolsonaro como adversário no segundo turno e vice-versa. E isso se manifesta no Augusto Aras, petista, advogado e procurador, que está a serviço dos dois na Procuradoria-Geral da República. O André Mendonça escreveu um artigo na Folha de Londrina, quando o Lula ganhou, mentindo, dizendo que o Lula era o primeiro brasileiro pobre que chegava à presidência, desconhecendo a biografia de Juscelino Kubitschek, por exemplo. O que é que você acha da terceira via? Isso é um ato preguiçoso da nossa grande mídia. Não é? Na verdade, eles querem evitar que a gente discuta o substantivo. E o substantivo é o modelo econômico e o modelo de governança política. O que é que eu falo de governança política? Vamos pegar esse Ricardo Barros, agora sendo investigado como picareta na área da saúde, roubando nas vacinas, etc. O Ricardo Barros é líder do governo Bolsonaro. O Ricardo Barros foi ministro da Saúde do Michel Temer. O Ricardo Barros foi vice-líder da Dilma. O Ricardo Barros foi vice-líder do Lula. O Ricardo Barros foi líder do governo do Fernando Henrique. Será que os brasileiros não estão vendo? Sabe, o Roberto Jefferson estava com o Collor, notável discurso do Roberto Jefferson na sessão do impeachment do Collor,
mostrando ali as virtudes do Collor, defendendo o Collor. Naquela noite eu estava na galeria, junto com o doutor Ulisses, junto com o Tasso Gereissati, com o João Amazonas. Eu já era governador do Ceará. O Roberto Jefferson teve o mensalão porque o Lula deu os Correios para o Roberto Jefferson. O Roberto Jefferson é lugar-tenente agora estava com o Michel Temer e o Roberto Jefferson é lugar-tenente do Bolsonaro. Será que as pessoas não percebem? E o modelo econômico? Qual é o modelo econômico? O modelo econômico é o seguinte: numa madrugada, o Fernando Henrique quebra o país e introduz, com a genialidade tecnocrática do Armínio Fraga, o tripé macroeconômico. E agora a elite brasileira transforma isso em dogma de fé, ainda que o resultado seja trágico. O tripé macroeconômico: câmbio flutuante, superprimário, meta de inflação. O Michel Temer vem e aperfeiçoa, bota teto de gastos. O resultado: o Brasil está com 10 anos sem crescer, o maior desemprego da história, a desindustrialização brasileira. O Brasil tinha 30% do seu produto industrial, do seu produto interno bruto de base industrial, caiu para 10%. Né? O desemprego é o maior da história, o país está com contas externas absolutamente fragilizadas e a gente ainda insiste nisso. E aí, veja bem, qual foi o modelo econômico do Lula, Neumann? Rigorosamente o mesmo modelo. O mesmo modelo. Qual é o modelo econômico do Michel Temer? Esse modelo. Qual é o modelo econômico do Bolsonaro, Guedes? Esse mesmo modelo. Então, a minha questão básica é o seguinte: é uma via contra a outra. Aí a mudança de perfumaria, de personalidade, tem sua relevância. Mas se você quiser virar o jogo, mudar o Brasil, tem que pôr em debate o modelo econômico e o modelo de governança política. Eu já tomei muito do seu tempo, ainda tenho coisa aqui para te perguntar. Se você puder responder... Eu tenho prazer, Neumann, muito prazer. Se você não puder, eu paro por aqui. Qual foi o seu sentimento quando você viu um dos espetáculos mais grotescos da história do Brasil, e esse não dava nem para rir no cinema, que foi o desfile dos tanques que fumavam, né? E que resultou numa pesquisa aí desse site de esquerda, aí, o Poder, Verdade, diz que a maioria do povo brasileiro, 52%, já não confia mais em militar na gestão. Teve um episódio do pagamento de R$100 mil a cada um. General Mourão, General Heleno, General Braga Neto e o General Ramos. R$100 mil no mês de junho, cada um ganhou. E nós pagaremos 100 anos, R$100 mil para as suas descendentes. Veja, quando eu vi... O teu sentimento pessoal? Foi um sentimento... Na primeira hora, eu senti prazer de ver aquilo. Na primeira hora, porque eu considero de gravíssima irresponsabilidade, sabe? Eu considero uma conspurcação, essa é uma palavra antiga, dos atuais, né, boçais que estão aderidos ao Bolsonaro, com as melhores tradições de respeitabilidade das nossas Forças Armadas, que são essenciais a um projeto nacional. E o bem-querer e o respeito do povo, da nação, à sua fração em armas, é um elemento essencial da identidade do país consigo mesmo. Porém, quando eles aceitam fazer esse jogo sujo, mesquinho, picareta, não é? de fazer o que fizeram, eu, na hora, achei que era um gesto da proteção de Deus. Mas Deus mandou um sinal para proteger o Brasil, então eu senti assim, catarticamente, assim, obrigado, meu Deus, por ter, sabe, desmoralizado esses traidores da pátria, né, que estão fazendo isso, querendo violentar as instituições e a democracia. Porém, o meu amor ao Brasil é tão grande que, sabe, ali no fim da tarde eu já comecei a experimentar uma sensação de muita angústia e preocupação. Não é desmoralizando as Forças Armadas que nós vamos sair dessa crise. Um projeto nacional, como eu advogo, precisa de Forças Armadas profissionais, sabe, assentadas numa estrutura de mérito, de grande formação, com qualificação tecnológica de ponta, não é? E isso tudo coloca na minha preocupação, o que não era mais provável que, em plena segunda década do século XXI, a gente tivesse. Há uma questão militar por ser tratada no Brasil. Nós precisamos reprofissionalizar as Forças Armadas, precisamos mudar os critérios de formação, precisamos mudar os critérios de promoção. Em qualquer circunstância, sendo eu presidente da República, as Forças Armadas serão chamadas a rever a sua posição estratégica na vida nacional. Olha aqui, eu não concordo com essa glória das Forças Armadas, porque deram
Mataram as crianças do Solano Lopes, deram o golpe da República, mandando o imperador Não, aos pais. eu compreendo o que você está dizendo. Massacraram os sertanejos de Antônio Canudos. Conselheiro. Eu acabei de recuperar essa história. Não é isso? Portanto, mais do que nunca é inadiável que a gente faça uma reestruturação do projeto. É isso mesmo. Você tem toda a razão. O que você acha desse... Bom, o Bolsonaro faz uma propaganda do voto impresso e você fez até um comentário nesse vídeo que me inspirou a fazer essa nossa entrevista a respeito disso, dizendo que podia até haver uma discussão sobre isso, mas não da forma como foi feita. Eu acho que a forma foi feita para atender a um específico interesse de boi de piranha. Bota o voto impresso para você conseguir tudo o que eles estão conseguindo. Porque o Arthur Lira é o pior presidente da Câmara dos Deputados da história do Brasil, Império, República e Colônia. Pois bem, eu vou aqui lembrar para você. Tentativa do Distritão é a mesma coisa do voto impresso. Eles dizem que é bode na sala, mas pode esperar que mais dia, menos dia, eles vão conseguir. É o sonho dourado deles. É a volta das coligações que levou à derrubada da cláusula de barreira. O Centrão, usando esse processo, miliciando... Ô, Ciro, você é como eu, apesar de ter nascido no Vale do Paraíba do Sul e eu na Paraíba do Norte, mas não no Vale do Sertão, nós estamos acostumados com essa história do coronel precisar que o eleitor diga para ele em quem votou. Então, evidentemente que o voto impresso é uma reivindicação que só interessa, a essas alturas, às milícias. Né? O miliciano, o chefe das milícias, quer o voto impresso, o cara vai lá e leva. Mas o que é que você acha desses golpes que, a meu ver, e eu já escrevi, já comentei, estão aumentando a distância do eleitor do eleito, do cidadão do poder? É muito grave, Neumann, porque a democracia representativa já está em xeque no mundo inteiro. Na medida em que todo o mundo ocidental, que pratica a democracia a modo francês, de compreender, Montesquieu, repartição de poderes, parlamento, etc., não aderiu ao neoliberalismo, a uma ideia única, e essa economia política produziu estagnação econômica no mundo inteiro e exclusão em massa, especialmente da comunidade jovem. Na Europa, essa tragédia foi estressada pelas ondas migratórias, os processos de descolonização recente, as guerras que eles promovem, como agora o Afeganistão. Então, você tem ondas migratórias que vêm muitas pessoas para rivalizar com o emprego, precarizando salários e destruindo o welfare state, o estado de bem-estar social europeu. Isso fez com que a esquerda tradicional europeia se desertasse do grande debate de um modelo alternativo, e lá isso é mitigado porque os sistemas já avançaram para a democracia moderna, que é o voto direto. Então, plebiscitos e referendos são agora a prática nas democracias americanas e europeias, quando assuntos relevantes estão colocados. No Brasil, nós precisamos dar esse passo adiante, que é outra grande fraude do PT. Nunca tentou fazer porque preferiu ir para o jogo do suborno, da negociação, do mensalão, do petrolão, etc., 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 como nós vimos, e que deu nessa tragédia, porque se desse certo, ainda que fosse excepcionalmente, ainda cabia alguém discutir, mas deu errado. O Collor foi cassado, o Fernando Henrique e o PSDB nunca mais ganharam eleição nacional, o Lula foi bater na cadeia, a Dilma foi impedida, o Michel Temer chegou no limite de não poder se candidatar porque não tinha nenhuma condição de botar a cara na rua, e o Bolsonaro se vendeu para o Centrão e está se desmoralizando. Então, é um modelo de governança política morto, e a minha proposta é que a gente traga para o Brasil as práticas que há mais de meio século já estão sendo amadurecidas nas democracias mais maduras, que é chamar o povo diretamente para votar as questões centrais, as reformas que a gente está falando. O desenho de como é que a gente vai consertar a conta pública, basicamente, tem a ver com repartição de sacrifício. Se eu proponho um sistema tributário que diminui a carga dos mais pobres e da classe média e aumenta dos ricos, é natural que os ricos fiquem contra. Absolutamente natural. E aí nós vimos agora o Lula dizer que é contra o imposto sobre grandes patrimônios. No dia seguinte, o Bolsonaro disse que é o imposto. Sabe quantos são os grandes patrimônios no Brasil, Neumann? Acima de 20 milhões de reais, que eu já estudei, 58 mil pessoas. Por que o Lula é contra? 58 mil pessoas dá 0,000016%. 16 milionésimo por cento
da população é alcançada e a gente pode arrecadar 70 bilhões por ano, valor suficiente para a gente iniciar um programa de renda mínima, de renda de cidadania, renda permanente, que tire o nosso povo dessa miséria trágica e estabeleça condicionalidade de qualificação para o trabalho, que é o que interessa. O resto é picaretagem, é você ganhar a eleição e ferrar a nação, para ficar numa rima paupérrima diante de um poeta. Percebe? Então, essa discussão não pode ser em gabinete, porque se for em gabinete, o império é do suborno. O império é do suborno. Vamos pegar a Previdência Social. Temos um problema estratégico na Previdência Social, sem nenhuma dúvida. De novo, o PT fez de conta que não viu isso. E aí vem o Bolsonaro e propõe uma reforma. Vamos lá, vamos fazer o diagnóstico. O buraco na conta da Previdência do povão, dos trabalhadores do comércio, da construção civil, Neumann, é de R$ 1.400 por cabeça por ano. O buraco entre o servidor público do judiciário e do legislativo é de R$ 16 mil por ano. O buraco dos militares, Neumann, é de R$ 180 mil por cabeça por ano. O que é que faz a reforma do Guedes? R$ 80 de cada 100 de sacrifício em cima daquele que tem déficit de 1.400 do pobre. E para os militares, eles aumentam de 25 para 32 mil reais o salário de um general, agravando o coisa. 2% dos beneficiários da Previdência levam um quarto de todo o gasto, e eles protegem essa gente. Por quê? Porque essa gente é poderosa. Essa gente vai na Câmara. Agora vamos mandar isso para o povão votar, para você ver a inversão. E aí o que eles não querem de mim é isso, porque vai acabar a mamata. E o Lula não. O Lula está disposto a assinar 50 cartas aos brasileiros e nos vender de novo para a banqueirada só pela ambição desmedida de poder. Agora ele quer o poder para se vingar. Tomado de ódio, quer se vingar. Olha, eu vou lhe fazer uma pergunta desagradável, mas eu quero lhe dizer o seguinte. Você cometeu aquele erro que o Peter Grilli dizia que todo homem tem direito a ser 5 minutos imbecil. E eu já cometi isso na vida 50 vezes, e você é um homem de muito talento para superar isso. Um dia alguém te perguntou uma coisa qualquer dessas que você está muito exposto, e perguntou o que é que fazia Patrícia Pilar na sua campanha, você disse que dormia com o candidato. É um erro que, evidentemente, sai na urina, porque você tem uma contribuição muito maior do que isso, e que saiu do excesso de exposição que o homem público, quando eu digo o homem que se dirige ao público, tem no Brasil. Hoje, o Sérgio Reis não cometeu um erro semelhante, ao contrário, ele disse que não é mulher e que que cadeia é para homem. Duas mentiras horríveis, dois grandes erros que não podem ser considerados petigrillianos e que traem uma situação que hoje eu queria expor para você, que é o seguinte: nós temos hoje, apesar de muito pouco representativo, uma presença muito forte da mulher no pouco de corajoso que há na resistência aos arreganhos ditatoriais do Bolsonaro. A Ana Reis, presidente do Tribunal de Contas da União, Ana Reis é descendente de da maior oligarquia do Brasil, que é uma oligarquia que surge lá no Vale do Pajeú, em Pernambuco, mas que se consagra e se denomina no Araripe, no Ceará, que é a senhora Bárbara do Araripe, a senhora Bárbara Alencar do Araripe. É uma pernambucana que casou com um português e fez uma prole da qual fazem parte o escritor Zé de Alencar, o escritor Paulo... como é que chama o parceiro do Paulo Sexto? Paulo Coelho, o Miguel Arraes, o Eduardo Campos, o João Campos, etc. Mas, de todos eles, a Ana Reis está dando uma contribuição fundamental nesse momento, porque o TCU é um órgão auxiliar do Poder Legislativo que está trabalhando como tal e que está honrando a democracia, ao contrário da Câmara, presidida pelo Arthur Lira, filho do usineiro Benedito Lira, neto do usineiro João Lira. A senadora Simone Tebet, Ciro, você conheceu o pai dela. Eu conheci o pai dela nos sábados, perto, quando eu trabalhava lá com o Zé Eduardo Andrade Vieira no Senado, e o Rames Tebet almoçava nessa vizinha, e sempre foi um homem muito direito. E ela, a Simone, está honrando muito a tradição do pai. Sempre que ela faz um gol, eu escrevo para ela e digo que o Rames está
aplaudindo o que ela está fazendo lá de onde é que ele esteja. Né? Há outras mulheres sensacionais, mas eu queria também citar aqui um homem. Eu não sei se você vai concordar, mas que momento que teve o senador Tasso Gereissati ao esmigalhar o picareta Francisco Emerson Maximiano, que vendeu 20 milhões em remédios para casos urgentes e complicados e não entregou nenhum remédio, nem devolveu o dinheiro. No governo Temer, ministro da Saúde, Ricardo Barros, esse lá do Paraná. Viu? Você acha que essa resistência feminina, resistência masculina do Tasso, do Marazis, do próprio Renan Calheiros, lá na relatoria, do Randolph e tal, esses personagens serão suficientes lá na cúpula das instituições, lá na CPI, que não é o Senado, é a CPI, conseguirá nos levar tranquilamente a uma eleição que seja respeitada e sem voto impresso? Bom, eu quero dizer, Neumann, que o Tasso Gereissati, para mim, é um dos maiores homens da vida brasileira, da redemocratização para cá. Eu dou esse testemunho porque conheço bastante bem o espírito público, a decência, a seriedade. Ele não serve a dois senhores, ele serve ao povo brasileiro. E assim é uma pena, né, que ele não tenha tido a oportunidade de presidir o Brasil, porque ele faria a diferença estratégica se lá atrás não tivesse levado a rasteira que o Fernando Henrique deu ali em 94. Isso fica para as minhas memórias, os detalhes de como isso aconteceu. A nossa próxima entrevista. Sem dúvida. A senadora Tebet também faz honra ao maior valor da mulher brasileira. Essa piada de péssimo gosto que eu fiz há 20 anos atrás, e pela qual me desculpei no segundo seguinte, nada diz do meu respeito, não tem, guarda a menor relação com o respeito que eu sempre tratei as mulheres por uma circunstância objetiva. É o valor delas em si mesmo. Eu fui prefeito de Fortaleza, que é uma cidade do Nordeste, é machista, patriarcal, e mais da metade do orçamento era administrado por mulheres, ali em 88. Eu fui governador de um estado do Nordeste, patriarcal, etc., e metade dos secretários eram mulheres, mais da metade do orçamento administrado por mulheres. Essa é a minha prática. Quando eu fui candidato a presidente, agora convidei a Cátia Abreu, uma senadora de extraordinário valor também, não é? Porque eu considero que é um sintoma da modernidade, do progresso, que a gente dê o poder às mulheres, porque elas são muito capazes, tendo a oportunidade de ser muito melhor do que os homens com a mesma tratativa, por uma sensibilidade que lhes é bastante peculiar. Sobre a CPI, eu acho que ela está prestando um serviço inestimável ao documentar para o povo brasileiro duas linhas de tragédia. Uma, a atitude anticientífica e genocida com que o governo está indisfarçável, e a CPI vai documentar isso, resolveu adotar uma estratégia que foi iniciada pelo Trump, e o Trump abandonou, e eles não tiveram nenhuma capacidade de retorno, porque o Bolsonaro, além de tudo, é muito burro e criminoso, não tem empatia nenhuma com nada. O Bolsonaro, desculpa a expressão, simulou asfixia numa live. Sabe, o sujeito que perdeu o pai, que perdeu a mãe, que perdeu um filho, vendo o presidente simular de forma macabra uma pessoa arfando e sem fôlego, é de uma crueldade. O Bolsonaro é um mal, ele é mau. O Bolsonaro é perverso, ele tem uma alma perversa e ele é um acidente que nós temos que limpar da história brasileira e depois entender como é que acontece para a gente chegar a esse ponto em que nós chegamos. E eu sei que, muito, muito claramente, foi uma vingança compreensível, embora equivocada, que a maioria do povo brasileiro fez pela debacle econômica, social e pela corrupção levada ao centro do poder que o Lula promoveu no Brasil. Mas, voltando aqui à CPI, ela está documentando que o Bolsonaro levou o Brasil para buscar tal imunidade de rebanho, ainda que morressem 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões de pessoas, num grosseiríssimo e anticientífico, uma grosseiríssima crença de que, se o Brasil atingisse a imunidade de rebanho, ainda que morressem 2, 3 milhões de pessoas, a crise econômica, os efeitos econômicos poderiam ser minimizados. Isso é um imbecil assassino, não é? E a CPI está mostrando isso. A outra parte que eu não suspeitava
é de que boa parte das atitudes do Bolsonaro se deveram a criar dificuldade para vender facilidade. Roubalheira, meu irmão. Porque qual é a explicação? Vamos lá, a CPI demonstrou isso. A Pfizer é uma grande corporação global, fez testes no Brasil. Com compliance. Com compliance, não paga propina para ninguém. Né? Então, a Pfizer queria, porque o Brasil tem capacidade de vacinar 100% da população em 48 horas, graças à organização do SUS, a nossa rede integrada. Nós já fizemos isso em campanha no passado, de vacinar a população. Então, o que a Pfizer queria? Queria um outdoor para o mundo inteiro valorizar a vacina. Mandou 101 e-mails, isso foi a CPI que mostrou. E o governo não respondeu, Neumann. Não respondeu a nenhuma coisa. Enquanto isso, veja o bolsonarismo simbólico, no concreto, um cabo da Polícia Militar de Minas Gerais, da ativa, um reverendo de uma denominação dessas quaisquer, um coronel do Exército e um general do Exército, ou 3 coronéis do Exército e um general do Exército, da ativa, conspirando num restaurante de um shopping center de Brasília para vender vacina que não tinham para entregar, com pagamento antecipado. Mas centenas de milhares de pessoas morreram por causa disso. Criar dificuldade para vender facilidade. Sabe que, nesse momento, no Brasil, Neumann, eu espero que você esteja se cuidando, só 25% em número redondo da população brasileira adquiriram a segunda dose. Só 25%. Eu, inclusive. Pois é. Eu também, pelo critério de idade, o Ceará está bastante avançado, mas nós estamos atrasados. E aí, o que acontece quando atrasa? O que acontece é que as variantes quer dizer, o vírus vai se adaptando, vai desenvolvendo resistência às coisas, e essa variante Delta voltou com uma força absoluta no Rio de Janeiro e sinaliza para voltar no Brasil inteiro. Quantos mil mais brasileiros morrerão por causa da canalice do seu Bolsonaro? E todo mundo me diz, a CPI não achou ainda, mas vai achar, que quem está por trás do sistema de compras do Ministério da Saúde é o filho do Bolsonaro, este dito Flávio Bolsonaro, que comprou uma mansão de 6 milhões de reais, esfregando na cara do povo brasileiro, né, a falta de pudor, falta absoluta de pudor. Esse camarada não podia adiar essa compra, não. Eles se consideram impunes, acima da lei, mas vão pagar caro. Vão pagar muito caro, não sei se pela CPI. Eu tenho dificuldade de ver, não é, o relatório, se for severo, sem frufru, sem adjetivo, sem política de nenhuma natureza, apontar responsabilidades, apontar responsáveis, indicar punições objetivas, se um relatório severo será aprovado na CPI. A conferir, porque eu conheço as figuras E que seja, como é que passa pelo Augusto Aras? Aí depois cai na mão do Augusto Aras, entendeu? Hoje foi destacado para relatar, se eu conheço a República, vão passar pano, mas o Aras já está sendo com notícia crime de prevaricação. Mas omissão é uma coisa absolutamente envergonhante da Procuradoria da República. Ô, Ciro, nós estamos acabando. Só que eu queria te propor uma coisa. Eu vou te pôr em contato com Jorge Caldeira. Lembra do cara que escreveu Lembro bem, o livro? Lembro bem. Brasil, um paraíso restaurável é um novo projeto que ele bancou nesse livro, mostrando que o Brasil vai ser o país do mundo, a grande potência, se apostar no carbono zero, como as grandes potências estão fazendo. E isso aqui é um documento para você ter na sua mão. Eu vou pedir para o Jorge mandar isso aqui para você. Para terminar, eu quero te dizer que eu escrevi quarta-feira, na semana passada, nessa semana, um artigo chamado "O Presidente Aloprado e Sua Gangue Fora da Lei". E para me referir a esse problema dos covardes que mandam nas instituições e deixam esse cara no poder, ele não podia passar mais nenhum minuto. E eu termino esse meu artigo dizendo o seguinte: basta, fora, tchau, show. E gostaria de dizer mais: cadeia, cadeia, tem que ir para a cadeia. Eu estou completamente de acordo e eu fiz uma representação ao Supremo Tribunal Federal, eu assino como advogado, em que eu peço ao Supremo Tribunal Federal para examinar a seguinte tese: é constitucional, é legal, é correto que o presidente da Câmara, de forma imotivada,
e sem prazo se sente em cima de 132 pedidos de impeachment, isso me parece ser uma precariedade legal. Por quê? Porque nenhum ato administrativo, pondero eu ao Supremo Tribunal Federal, existe se não houver prazo, forma e recurso. Então, não existe ato administrativo nenhum, só a bula papal é que é Magister Dixit, né? Mas o Papa fala por Deus. Não é o caso da democracia. Roma locuta, causa finita. Isso, mas não Roma é o caso falou, a causa da democracia. Então, eu estou ponderando a Suprema Corte que eu considero que o presidente da Câmara tem que motivar o seu gesto de não assinar ou o seu gesto de assinar. E, em qualquer circunstância, a sua omissão tem causado um gravíssimo prejuízo ao país. E nós não estamos pedindo que ele decrete o impeachment, nós estamos pedindo que ele aceite o pedido, 132 pedidos, 3 dos quais eu assino, nenhum o Lula assinou, nenhum, né? Embora na retórica. Mas claro, são aliados, são sócios. Claro, acabaram de se combinar pela gravíssima volta das coligações proporcionais. O Lula se acertou com o Bolsonaro para voltar às coligações proporcionais enquanto simulam que estão brigando. Um precisa do outro. Eu chamei de chifófagos políticos, né? O mesmo corpo com cabeças diferentes para enganar a população. Então, veja, o Brasil, as instituições precisam se compenetrar. Não é possível a prevaricação da Procuradoria da República, não é possível a prevaricação da Câmara, porque isso está se contando na morte de muitos brasileiros, literal, Veja, o ministro da Saúde, Neumann, acabou de dar uma entrevista para um desses blogs bolsonaristas boçais, relativizando a necessidade de usar máscara. É o último refúgio para a gente se proteger do atraso da vacina, é evitar aglomeração e botar máscara. O ministro da Saúde dá uma indicação agora de que a máscara não é necessária. São canalha. Não é possível que as instituições continuem, e que são pessoas que estão morrendo. As dezenas, milhares, o Brasil está morrendo 1.000 pessoas ainda por dia. E a questão econômica, o Brasil está destruindo o seu tecido econômico de maneira a comprometer o futuro. Porque a dívida pública está correndo rapidamente para o maior valor da história e o perfil dela, quando ela cresce, está virando quase moeda, ou seja, hiperinflação. A taxa de juros indo para cima na hora que o país está numa debacle e o cenário internacional de frustração da retomada econômica sinalizam para o Brasil para uma tragédia que vai esterilizar riquezas dos grandes, não é só mais do povo que está passando o pão que o diabo amassou. Portanto, não é possível que o poder político se mantenha nessa alienação. Daí a importância dessa CPI para qualificar o debate aqui embaixo. Isso aí, muito obrigado. Foi um prazer enorme. José Neumann Pinto, obrigado pelo privilégio. Foi um prazer muito grande. Foi um privilégio estar com você aqui esse tempo todo. Desculpe o tempo que eu lhe tomei. E Deus nos acuda, seu Ciro. E como diria a brava gente gaúcha, sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. É isso aí. Amém. Amém. Tchau. Um abraço grande.